você de casa que acompanha o Café Sem Filtro Podcast. Eu sou o Diego. Eu sou o Rafael e hoje a gente está tendo a honra de receber um convidado muito especial para a gente, abordando um assunto que também é especial para a gente e para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, que é a saúde mental, que é uma coisa que a gente tem que dar muita ênfase, que a gente tem que estar bem, a cabeça tem que estar boa para a gente conseguir desenvolver outras áreas na nossa vida. Então, Matheus, seja bem-vindo. Ó, Matheusão, seja bem-vindo. Prazerzaço estar aqui com vocês, prazer, tá? Nossa, tô ansioso só. Que isso, você não é muita coisa, mas isso, é do coração, legal, cara. putz. Do coração. Já vou dar uma olhada, tá? Não, pode olhar, fica à vontade. E, cara, assim, convidei o Matheus um tempo atrás pra vir. Meu Matheus, pô, cara, espero me preparar um pouco, porque eu tô, eu nunca fiz isso, cara. Eu falei, não, de boa. Isso, imagina, o Matheus, eu espero me preparar um pouco. O Matheus que fala pra caramba, um cara que tá conversando com todo mundo todos os dias. Imagina eu, cara. Por favor, pai. Aí eu falei, não, de boa. Daí depois eu mandei mensagem, pô, Matheusão, bora? Eu falei, não, bora, mano, não sei o quê. Mas, cara, verdade, é um prazer ter você aqui com nós. Prazerzaço mesmo. E, assim, eu queria saber um pouco mais de você, cara, no sentido de como que você começou a, como pode dizer, querer estudar psicologia, como que foi, já era um negócio que você queria lá atrás, enfim. Novamente, o prazer é meu estar aqui, Pô, cara. Tô nossa. feliz agora. Legal, Porque, pô, eu não tô acostumado com rede social, essas coisas. Nossa, eu lido muito mal, cara. Lido muito mal, cara. Dá frio na barriga falar. Só que, por exemplo, agora, levando em consideração a questão do começo. Aham. Cara, eu acho que eu sempre fui um adolescente meio doido, sabe? De gostar de assunto à margem das coisas e tudo mais. Gostava de ler, e aí nisso foi ajudando. Só que, pô, agora eu tô com mais de 30 anos, né? Então já, quando eu era adolescente, com os 15, psicologia era uma profissão mais, não tão institucionalizada, tão bonita assim. Era uma coisa de, pô, psicólogo só vai no psicólogo quem é doido. Exato. Sabe, não era aquela coisa desconstruída, agora que, pô, que legal fazer terapia, que nossa, muito pelo contrário. Então agora já tá, por exemplo, a tríplice coroa das profissões, medicina, engenharia, direito, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer época. Pô, meu filho fez direito, meu filho fez medicina, engenharia, pô. Exato. Agora a psicologia consegue ele ficar num top 10 das profissões, é bonito. Então, agora é mais fácil hoje em dia pensar em psicologia, mas na época era uma coisa mais à margem em si, só que eu gostava muito da leitura. Entendi. E alguns assuntos, principalmente, mas quando era mais novo, é que eu gostava de jogar bola e ler. Então acho que esses dois contextos, assim, jogo bola até hoje, inclusive, ainda, tá? Mas isso aí não é o caso agora. Só que aí nisso, a leitura ajudou bastante, sabe? Eu gostava, na época, queria talvez até parecer mais intelectual do que eu era, de fato. Então, pô, eu comecei a ler Crime e Castigo, do Dostoiévski, mas com 18, 17 anos. Não entendi nada na época, praticamente. Só que ia gerando mais sensibilidade. E aí o exercício da leitura foi ajudando. E aí quando eu estava com 24 para 25, eu comecei a faculdade. Então eu já tinha uma idade mais consciente sobre o que ia fazer, mas eu pensei muito em profissão. Eu lembro de ter feito o Enem, por exemplo, aí nisso passei em engenharia florestal. Toda hora. Aí engenharia da produção. Só que nisso, tipo, não tinha nem dinheiro para pensar isso, porque tinha que morar fora, né? Sim. Mesmo sendo pública, tinha questão do gasto. Aí nisso, abriu a faculdade de psicologia aqui em Itapetininga. Ajudou muito daí, cara. Ajudou muito. Aí comecei, foi muito legal a experiência, porque só tive professores excelentes em si. Eu acho que tem uma coisa que acaba afetando muito, é a qualidade dos professores. Só que eu falo com tranquilidade, só tive professor genial, cara, na trajetória. Então, facilitou muito o pensamento crítico da coisa. E aí nisso, desde o início, uma terapia ajudando também, porque no começo, você já tem muita insegurança. Você fala, pô, me formei. E aí, o que eu vou fazer? Vou estar com o diploma, e aí? O que você vai fazer? Eu sempre pensei em ser autônomo. Só que, como que lida com essas questões de precisa de dinheiro? A profissão, querendo ou não, a gente trabalha porque a gente vai ser recompensado financeiramente. E aí eu lembro de uma insegurança que eu tinha, não tem problema nenhum falar com vocês, ninguém, só pra gente aqui mesmo, né? Mas é que era a questão de, me formei, e aí e a pobreza interna, eu lembro que a terapia ajudou muito nesse aspecto. E eu falava, pô, eu vou me formar e vou ser um mendigo com diploma, porque eu não vou conseguir trabalhar, sabe? Porque você acredita muito na construção da gente, sabe? Nos pensamentos em si, na maneira como as pessoas descrevem a gente. A gente é muito condicionado a acreditar no como o outro vê a gente. Então, se de alguma forma, pode ser um parente, amigo, ou amigo, de alguma forma, um desconhecido, falar, não vejo tanto potencial, você começa a levar isso como verdade. Principalmente se a gente pensar numa questão mais
de idade, desde criança, pô, criança ali não tem tanto potencial. Você começa, opa, tá, sou limitado mesmo. Uhum. E aí eu pensava, pô, vou me formar e vou ser um mendigo com diploma, eu não vou conseguir atuar. A terapia desconstruiu completamente isso. Legal. E aí eu, quando eu saio da faculdade, já saio muito confiante para atuar na clínica e tudo mais. Então sempre trabalhei na clínica. Entendi. Me especializei na clínica. E aí foi uma questão natural, sabe? De pensar nos primeiros pacientes, de começar do zero e tal, mas foi nesse caminho em si. Legal. Legal, Matheus. E falando de saúde mental e tudo mais, desde quando você começou a estudar para os dias de hoje, quais que você acha que é o fator assim, principal que tem aumentado, assim, falando de ansiedade, depressão no pessoal, o que você acha que é o fator que mais aumenta esses tipos de problema? Pô, boa pergunta, Rafael. A pandemia, ela envolve bastante sofrimento, sabe? O isolamento. Talvez nós, mais adultos, sofremos o impacto, mas ainda assim passamos por isso. Mas adolescentes que estavam na época da pandemia, crianças que cresceram durante a pandemia, para aumentar para ter um aumento de diagnósticos de ansiedade, depressão, é mais fácil, porque faltou socialização. Uhum. E na nossa época, pô, brincar na rua era uma coisa natural. Nossa. Vivia na rua, né? Exato. Então, pô, não tinha aquela... E hoje a gente vai relacionar muita segurança. Tipo, eu não deixo meu filho brincar na rua, porque, pô, é perigoso. E na nossa época é um pouco diferente. Só que aí com a pandemia se intensifica muito esse aspecto de isolamento. Então a criança... Só que aí vem o contraponto também, que é a tela. Então tem o isolamento e aí nisso, rede social aos montes. A criança que, pô, não tem o que fazer na casa. O que ela vai fazer? Celular. E aí é rede social, aí é jogo. E nisso só potencializa essas ansiedades. TDAH, cara, explodiu. A gente vê muito isso e às vezes, claro, levando em consideração o diagnóstico, às vezes não é nem necessariamente o TDAH, mas é a consequência da tela, é a consequência desses comportamentos em si. Então, influenciou muito, Rafa. Rede social, isso serve para qualquer coisa, sabe? O impacto da rede social adoeceu muita gente, adoece. Porque tem um aspecto, já estou falando muito até, né, mas enfim, que é o contexto de, por exemplo, as pessoas confundem muito like, curtida em rede social com validação social. Então, pô, eu ganhei muito like, nossa, eu sou muito bom. Não, tipo, é só um like. É só uma ferramenta ali da rede social. E isso também faz com que tenha mais impactos ainda na vida da pessoa, de alguma forma. Então, tem muita coisa envolvida nisso. A pessoa se nisso. cobra, acho que dentro disso, né? Tipo, pô, recebi, sei lá, e fica se comparando com as outras pessoas também. Esse assunto que você falou de comparação, e o Matheus falou também de muita rede social, a pessoa vê ali só a vida do influencer famoso, vamos dizer assim, toda linda, tudo que ele quer, ele consegue e eu. Como que eu não consigo nada? Às vezes fica assim, a comparação às vezes adoece muito, né, Matheus? Nossa, perfeito, cara. A comparação é um dos fatores também que não só adoece, mas ela cria coletivos em si de adoecimento maiores, sabe? Porque é o coletivo que adoece, por exemplo. Vai ter um influenciador ali que vai mostrar a vida dele perfeita. E a gente compra esse discurso mesmo inconsciente. Sim. Porque, né, eu não me importo com tal pessoa. Tá bom? Só que você vai ver naquelas situações e impacta um pouquinho sem perceber. Então, a comparação é uma baita inimiga, cara. Só que em rede social é a coisa mais fácil do mundo. É o carro novo que o vizinho comprou. E ele divulga. E aí nisso o influencer de milhões... acabei de comprar uma Ferrari. Aí você pensa, eu vou me colocar nessa situação. Eu nunca vou ter uma Ferrari. Fazer o quê? E tá tudo certo. Só que nesses aspectos, é uma sociedade capitalista. Então, o consumo, faz diferença. É a praia na Grécia que o cara tá... Eu tô em Tapetinho. E talvez, o que você falou, os adolescentes também, que veem isso hoje, que nem o Matheus falou, quero ter uma Ferrari. Pra nós, se lasca a Ferrari. Por exemplo, o cara, nossa, cara, quero mais um dinheiro influencer e comprar uma Ferrari, não sei o quê, você entendeu? E Matheus, você falou da faculdade, lembrei da prima da Cássia, ela fez psicologia também. Ela, não sei se você contou uma coisa, mas ela falava que tipo, começava uma disciplina, aquela disciplina, sei lá, era, sei lá, X. Ela começava a fazer o semestre, e aí no semestre ela ficava se perguntando, nossa, cara, tem tudo, tipo, sabe quando você tem o checklist, tipo, ela ficava, caramba, mano, eu tenho isso então, tipo, todo mundo, a maioria da sala ficava, tipo, caramba, mas então eu tenho isso. E tipo, não é, né, mas assim, você ficava nessa também? Diegão,
tem uma coisa que é fácil, porque, por exemplo, quando tem a questão dos diagnósticos em si, vai ter ali os sintomas, né? Então, um ou outro você se identificar, você vai. Ansiedade, pensamento acelerado. Pô, tem pensamento acelerado. Às vezes, problema de autoestima. E isso poder ocasionar uma depressão, em alguma coisa mais específica, em si, algum transtorno de fato. É fácil você se identificar com sintomas. Por exemplo, hoje tem uma coisa que eu acabo tendo uma visão mais crítica, que é o psicólogo TikToker, que é o psicólogo influencer de alguma forma. E eu tô bem longe disso, vocês sabem bem disso. Mas é o que vai pegar um vídeo de 1 minuto, vai colocar um monte de conteúdo. Por exemplo, você toma água, Rafael? Então, você tem ansiedade. O Diego gosta de café. Isso aí é um sintoma claro de depressão. Pô, não, cara, calma. Essa ansiedade para buscar olhares, por exemplo, em rede social, esse aspecto de se identificar com sintoma, principalmente adolescente, Diego, eles vão amar rotular alguma coisa. Por exemplo, fulano, você tem transtorno de personalidade borderline. Eu faço isso porque eu tenho borderline. Pronto. Exato, a justificativa está aqui já. Né? A responsabilidade está aqui já. Não tem como controlar porque eu tenho... Então, essa busca por rótulo, busca de identidade é complicada. Então, por exemplo, você falou da prima da Cássia, né? Essa situação de vai ter muito, vai ter um monte de coisa ali para descrever. E é fácil você se contaminar, cara. Então, eu comentava assim, cara, porque a galera começa a falar, tipo, nossa, eu tenho isso, tipo, ela falava, claro que não é, mas assim, se uma pessoa começa e não tem uma mente, às vezes, não tão aberta, mas tão dentro, tipo, não pode dizer, estudando um pouco a fundo, que não só na aula, por exemplo, às vezes a pessoa pensa, tipo, pô, eu tenho isso. Aí vem outra matéria, tipo, nossa, cara, eu tenho... Aí você tá lascado, porque às vezes você tem tudo, entendeu? E às vezes até a gente ali mexendo, assistindo um vídeo no TikTok, ali, às vezes aparece, o Matheus falou, tal. Se você tem tal coisa... não se comunica muito, ou uma pessoa que é mais quieta, tal, tem autismo. Às vezes você começa a olhar ali, nossa, eu tenho isso, nossa, mas então você mesmo faz o diagnóstico próprio ali, né? Às vezes com um vídeo de TikTok, Instagram, as coisas. O que mais tem é autodiagnóstico. Teve esses dias eu estava vendo no Twitter, agora é X, né? X lá. Aí nisso o Twitter, um psicólogo falando de, se você ouve vozes, por exemplo, se você ouve seu pensamento, isso é um diagnóstico de TDAH, isso é uma hipótese de TDAH. Fechando o diagnóstico, como se fosse... Nossa. Quem não ouve o pensamento da gente? Imagina. E aí isso, mas se você quer ficar no silêncio, aí começaram a falar de medicação e tudo mais. Só que a coisa mais natural do mundo é você escutar o seu pensamento. E aí isso não é um diagnóstico clínico de isso é TDAH. Só que isso angaria, gera like, gera identificação. De novo, quem está na rede social muito, por exemplo, profissionais psicólogos, claro que tem gente competente, né? Nunca vai ser essa discussão. Só que, normalmente vai a questão, eu quero engajar, eu quero paciente. Então, eu vou pegar... Pega um negócio mais impactante, que é rapidinho, 30 segundos e joga, né? E é o decorar discurso, Diego. E nisso eu decoro um discurso de 1 minuto, falando ali de depressão, por exemplo. Só que só fica no discurso desse de 1 minuto. Não tem o pensamento crítico, não tem elaboração. Então, aí nisso, mas é o desespero, óbvio, e faz sentido para busca de paciente. Então tem esse contexto também. Eu nunca soube trabalhar com rede social, tá? Porque, deve ser sensacional você ter uma rede social que toda hora tem pessoas ali perguntando, quero agendar. Só que vai muito da credibilidade também. Então tem muito detalhe sobre isso, né? Até porque, como você falou, né? A gente se conhece e uma vez você tem que comentar, tipo, não que, por exemplo, você, nossa, trabalha de segunda a segunda e tal, mas às vezes é melhor, cara, se trabalhar com aquilo que você acha adequado e bem, do que você encher uma agenda e depois você não dá conta de, como pode dizer, auxiliar o teu paciente da melhor forma que você possa auxiliar. Eu, pelo menos, penso assim, não só para psicologia, mas para tudo. Não adianta você querer abraçar meio mundo, sendo que daí você não vai conseguir fazer o negócio bem feito, sabe? Então, faz toda a diferença. E para vocês ainda que são psicólogos, ainda mais, porque, quem vai já... Sei lá, às vezes a pessoa vai, por exemplo, sei lá, eu vou há um bom tempo já, eu já tô, tipo, mais tranquilo. Mas, sei lá, uma pessoa que chega naquele momento, tipo, e às vezes tem um profissional que tá nessa pegada, tipo, tipo, não vai... Tipo, você chega e não vai, como pode dizer? Sentir aquela... Eu estava falando já hoje não impacto,
Tipo, bateu o santo com o cara, ou com a Energia, escola, tipo, energia, não, vou voltar, tal. Tipo, às vezes a pessoa nem volta. Ou às vezes você é responsável por, naquele momento, não tirar o peso, mas de tentar aliviar um pouco mais a situação, né? Sei lá. É que, por exemplo, quando a gente pensa nessa questão ética até, tá? De uma possível quantidade de pacientes. Se a gente pensar em convênio, cara, convênio paga muito pouco, cara. Tipo, tem convênios que pagam R$ 11, meia hora, R$ 29. Aí o que acontece? R$ 29, 30 minutos e tudo mais. E aí nisso vai gerar uma ansiedade para, pô, preciso atender 60 pessoas então. Só que aí nisso eu não tô ali completo para ouvir o outro. A sessão acaba, eu falo com tranquilidade. Por exemplo, eu tenho uma ética, por exemplo, no aspecto de quantidade máxima que eu consigo fechar de pacientes é 25. Então é sempre entre 20 e 25 ali, fica nessa. Já pensei, pô, se eu atender 30, é mais dinheiro que entra, claro. Só que a cabeça explode, cara. Então não tem tempo pra você. Pô, não esquece, aí porque, por exemplo, tendo 20 pacientes, que seja 25, você pensa neles diariamente, cara. Sabe, aquela coisa de, putz, tal coisa, vou levar isso. Ou uma preocupação mesmo, pô, ele trouxe tal coisa, você pensa naquilo. Você pensa em, e como que vai 60 pacientes? Daí no convênio, meia hora, cara, meia hora não é tempo, cara. Não é o tempo suficiente para você falar na terapia, cara. 1 hora passa assim, você... Nossa. Então, cara, eu fico muito contente por isso, Rafael. Mas é esse aspecto você comentou uma coisa de, por exemplo, a incongruência. O que eu quero dizer com incongruência? Tem profissionais que se fantasiam de psicólogo, por exemplo, pode se fantasiar de médico, de engenheiro, independente. E aí nisso não passa a verdade. Então, por exemplo, um aspecto fundamental que eu tento ter com qualquer paciente no caso, é a congruência de o Matheus que está ali é de verdade. Ele não vai inventar termo, ele não vai dificultar para o paciente entender. Eu não vou chegar de terno, não que tá tudo certo que usa terno, não é um problema. Mas eu não vou me vender como eu não sou. E para mim, eu acho que isso para gerar vínculo é muito mais fácil, cara. Facilita muito a questão de, pô, é um cara real atendendo ali, tem um aspecto profissional, claro, mas é muito mais fácil você gerar vínculo, a pessoa fala, pô, ele tá me ouvindo de fato. Não tá ali, pô, inventando alguma coisa, falando alguma coisa, eu não tô entendendo nada e me sinto distante dessa relação. Então, para mim, o vínculo em si, pô, é porque é essa questão da congruência, sabe? É o Matheus que tá ali. Então, eu acho que ajuda muito essa questão, sabe? Nossa, Com certeza. Fica muito à vontade, cara. muita vontade. Que é aquela coisa que a gente fala no início, né? O Rafa vai saber também, tipo, é aquele tabu de, tipo, pô, não vou, cara. Não quero, não vou, não sei Eu o acho que quê. se eu chegasse ali o Matheus todo de terno, eu acho que eu não ia conseguir nem me apresentar pro Matheus, cara. Não, já ia abraçar ele, já. Sei lá, o cara, eu acho que eu Passa me trava demais, o cara todo na... Nossa, não que o Matheus não ande bem arrumado. Não, é a questão do terno. É a questão do terno. Passa Cara, um- chega, nossa, o cara, vixe, cara. O cara de terno, nossa, velho. Eu falando por mim. Eu acho que igual o Matheus falou, você chega ali, o cara tá igual você, ele conversa no mesmo tom que você e tal. Eu acho que a gente fica mais à vontade com um cara assim do que, sei lá, você vai falar com um advogado, com... Pô, fórum, aí é outra coisa, né, cara? Mas sei lá, às vezes eu posso estar errado, às vezes você se desenvolveria melhor, eu tô falando por mim. Mas, pô, mano, o Diegão falou do psicólogo, eu cheguei lá, o cara todo na beca de terno, o cara pá. Lógico que passa, claro, né? Isso daí, no primeiro olhar, você vê se você já pensa alguma coisa. Eu acho que o primeiro minuto que você conversa com o cara, você cumprimentar o cara, também você já saca já como que é. Eu, pelo menos, sou assim. Não, é lógico. Mas assim, o impacto você olha assim, você pensa, putz, cara. Foi muito bom você falar isso aí. Nem que o Matheus tivesse de terno, agora eu vou voltar um pouco. Agora você comenta. Tem essa também, né? A hora que o cara fala, abre a boca e fala, aí é outra coisa, né? Porque eu acho que essa de energia da gente também, a gente se dá bem com o cara ali, é tudo na forma que ele se expressa, na forma que ele conversa, e o Matheus, pô, cara, não é porque eu tô aqui falando pra galera não, mas desde a primeira vez que fui lá, nossa, Matheus, lembrei da minha primeira terapia com o Matheus, meu Deus do céu, cara. Mas que eu acabei de sentar, o Matheus já deu 1 hora, passa assim, ó. E eu conversei coisas com o Matheus que eu não consigo falar com ninguém, cara. Então é muito legal. Eu fico muito contente ouvindo isso, Rafa. É que tem uma coisa que, por exemplo, do terno, eu não tenho a intenção de passar uma falsa imagem de quem eu sou. Legal. Por exemplo, principalmente até o falso intelectual, porque eu tenho que me garantir no meu conhecimento. Então,
não preciso de ficar travestido de alguma forma, ter algum trejeito ali para parecer técnico. Eu posso usar uma linguagem técnica e ser acessível para todo mundo, ser uma coisa gostosa para conversar. E terapia, cara, a gente vai lidar com os piores fantasmas das pessoas, com trauma. Então, você deixar o ambiente o mais confortável possível para ser falado daquilo, vai fazer toda a diferença, senão vai cair por terra. Não tem tratamento daí, sabe? Então, para mim é uma coisa que sempre permeia muito o atendimento. Você estava comentando também dos convênios, né? E realmente faz sentido, cara, porque eu ouço também algumas pessoas falar, tipo, pô, o convênio paga muito pouco, realmente é muito pouco, pô, imagina, pagar R$11, R$20, sei lá, por exemplo. Eu acho que, principalmente hoje, nesse pé que tá, assim, vamos dizer, você pode falar com mais propriedade, mas, tipo, as pessoas adoecendo mentalmente, eu acho que pelo menos talvez as empresas que repassam, que realmente pagam, né, talvez, e essas empresas de saúde deveria tentar fazer alguma coisa, porque assim, por exemplo, porque aí, vamos supor, a pessoa se forma, por exemplo, pô, eu não ia querer atender Eu acho que é um descaso. você entendeu? Acaba sendo um Porque, descaso. pô, imagina, você estuda e, cara, pra você ganhar R$20 por hora, beleza, tem gente que precisa, não é nada contra, vai trabalhar, vai fazer, mas cara, e meia hora também, que nem você falou, você entendeu? Pô, meia hora não precisa fazer nada. Tem convênio que é 20 minutos, cara. Então, 20 minutos você começa, já era. E a gente entende o profissional, né, cara? Nossa, o cara, tô vindo aí, o cara 20 minutos fala, mas e o que o cara tá ganhando, cara? Exato. E aí os outros 30 no dia, o cara tá entendendo? O cara nem lembra de você no final, entendeu? Você volta lá no final, você vai passar de novo e tal, nem sabe o que você passou com ele já. E não é só a parte de psicólogo, né? O Matheus sabe disso porque ele comenta às vezes, mas psiquiatra também, cara. Eles conversam, por exemplo, principalmente questão de medicação, né? Por exemplo. E às vezes, sei lá, os 20 minutos, umas meia hora que você fica ali, o cara às vezes não vai ter como pode dizer? Uma total, não pode dizer certeza, ou chegar perto ali do diagnóstico, às vezes receita um remédio, enfim. Então é foda, cara. E aí é onde você tem que partir, por exemplo, quem tem um pouco mais de condição de pagar um particular. Que aí é onde você tenta né, onde tá os melhores, assim, no sentido, tipo, sei lá, em Itapetininga, na época que eu pagava aqui, pagava R$500, mais ou menos, por aí. Mas, tipo, mesmo assim, no particular, tem essa coisa também que nós estávamos comentando, de, tipo, de você conversar com a pessoa, de você realmente se abrir, de você, como pode dizer, tá por inteiro ali, querer resolver, sabe? E aí, às vezes, também mesmo pagando também, vai ter profissionais que você também não vai, né? E aí, um exemplo, aí você começa a procurar outros, daí você vê preço maior. Putz, cara. Só que aí, onde você vai, você começa a ver um pouco de diferença, tipo, sai um pouco da bolha, mas é complicado, cara, é complicado. E não sei se nos convênios de psiquiatria também, talvez, às vezes, não sei se é esses tempos também, mas pelo menos aqui no particular, quando eu passei, era mais ou menos isso daí mesmo, meia hora. Agora, nos outros que eu passo em Sorocaba, que nem eu contava com o Matheus, tipo, 1h15, tipo, sabe? Conversa, né, cara? De boa, assim, sem pressa para ir embora. E é onde eu acho que foi, e o Matheus sabe disso, que é onde foi o acerto, eu acho que, tipo, pelo menos de ajustar uma medicação, de você começar a melhorar, enfim. Então, acho que tem muito isso, cara. Faz muita diferença, Diego. É que esse aspecto, por exemplo, o valor, por exemplo, vamos só pensar nisso aqui. É claro que, por exemplo, desde o início que eu saí da faculdade, eu atendo particular. Então, quando eu fui experienciar, vou ver como. Acabei de sair da faculdade, vou ver como funciona o convênio. Falei, meu Deus do céu. Claro, tem coisas que mudaram em si. Por exemplo, quem atende ABA, crianças no espectro autista, o retorno é maior, sim, maravilha, sensacional. E tem que ser assim mesmo. Cada vez mais bem avaliado e bem remunerado. Sensacional. Só que na minha época, a terapia clínica em si, eu e você aqui, por exemplo, era R$15, R$20. Então eu falava, então é melhor eu ligar e ficar com tempo livre mesmo. E aí nisso, essa questão da psicologia, o atendimento particular de alguma forma. Eu tento fazer valor social para alguns pacientes. Tu abrir, por exemplo, sei lá, 5 vagas. Atendimento é valor social, um valor mais acessível. Porque tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer de onde a gente saiu. E, senão a gente se perde mesmo no personagem, sabe?
porque, pô, agora tal coisa. Não, você tem que lembrar de onde você saiu. E eu sou de uma família muito humilde. Uhum. E aí tem umas situações que, por exemplo, pô, você vai atender alguém ali, eu lembro disso no começo no começo da saída da faculdade. Atender alguém que você vai falar, pô, mas seu pai tal coisa, sua mãe tal coisa, trauma, mas a pessoa fala, Matheus, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. E vai cortar. E o que você vai fazer com isso, cara? Sabe? Tipo, Uhum. a gente vai querer, vamos falar do trauma, não sei o que. Pô, tô passando fome. Então tem essa visão social, é muito importante de considerar. Sim. Então, porque senão, Diegão, fica... Terapia é elitizada. É uma coisa que não é, infelizmente, tá? Acaba não sendo para todo mundo mesmo, porque é caro. Acaba sendo caro. Só que, aí se você se propõe a fazer um valor social, e que bom que tem profissionais que fazem, aí você vai perceber uma outra realidade também, que é a questão de, pô, preciso comprar uma comida pro meu filho. E como que você não sofre com isso, sabe? Como que você vai pegar, pô, isso aí não é motivo para sofrer. Vá trabalhar. Pô, não, cara, que isso. A gente já vive num país desigual nesse aspecto. Então, a gente ter o olhar sensível a isso é fundamental. Então, tem toda essa coisa, sabe? A clínica ela é complexa por causa disso. Porque você tem que ter um olhar minimamente sensível também para esse tipo de demanda. Porque vai ter essa coisa, cara, de tipo, pô, não tem dinheiro para pagar luz. E aí? Vou ficar sem luz na minha casa lá e não quer que eu fique estressado? Não quer que eu fique ansioso? Não quer que eu deprima? Não quer que eu adoeça? Pô, é muito difícil, cara. Foda. Antes de ter umas perguntas aqui da galera. Matheus, você fala de onde serve pra nós? Nossa. Vou pegar aqui as perguntas, eu vou pegando as perguntas. Fala, galera do agro, a galera, os produtores rurais de Itapeva, região, de todo o Brasil, que quer aumentar a eficiência da sua cultura, da sua lavoura, quer aumentar a produtividade da sua lavoura. A gente vai falar aqui um pouquinho da Nutriceller, que é uma empresa que atua no mercado há muitos anos com fertilizantes, com soluções nutricionais, com fertilização fluida, que trabalha com qualidade, com inovação, com alta tecnologia. E você quer aumentar, como já falei, a produção da sua lavoura, a gente vai deixar debaixo desse vídeo um QR Code. Você escaneando esse QR Code, você vai entrar em contato com um assistente técnico da Nutriceller e vai passar todo o portfólio para você, do que você precisa no momento, o que você está precisando em relação às soluções nutricionais. Assim você vai conseguir conversar com eles e entrar em contato com eles para estar aumentando essa sua produção da sua cultura. Então, entre em contato, segue as redes sociais da Nutriceller, e já também agradecendo o Júnior pelo apoio ao Café Sem Filtro. Muito obrigado e tamo junto. Tamo junto. Uma de perguntas. Uma pergunta boa aqui, cara. Vai quebrar aí agora. Não. Quem fez as três? Tem 3 perguntas. Quem fez foi... Não sei se você conhece, mas você conhece. Psica Ana Couto. Conheço. Ela perguntou aqui, ó. O que você acha da psicologia nos dias de hoje? Boa pergunta. Eu acho muita coisa, esse é o problema. Eu acho muita coisa. Fique à vontade, pode falar bastante, Matheus. Então, eu acho que uma coisa que talvez eu percebo que a gente acaba deixando passar é a formação com um pouquinho mais de qualidade em si. Sabe, a faculdade, de fato, independente da faculdade, claro, vai ter exceções, mas na faculdade a gente aprende muito sobre autores e a abordagem deles de alguma forma, mas não o método. Por exemplo, o que levou tal autor a pensar daquela forma. Eu acho que o método faz muita diferença nesse aspecto. Então, aí nisso, tem a questão também de, por exemplo, os profissionais, a psicologia hoje em dia, os profissionais hoje em dia. Tem uma coisa que parece que as pessoas perdem um pouquinho de vista, que para quem é psicólogo é obrigatório estar fazendo terapia, cara. É obrigatório. Às vezes o curso de terapia, o curso de psicologia, tem uma coisa que, pelo menos, a gente sente isso de longe, que tinha pessoas que eram melhor estar fazendo terapia do que estar buscando estudar psicologia. Sabe? Essa é uma diferença ali de, você vai eu quero me entender. Terapia. Não vou me entender no curso de psicologia. Eu vou aprender teoria e tudo mais, mas eu não vou me conhecer. Eu vou me conhecer na terapia, numa análise bem feita e tudo mais. Então vai ter essa questão já. E aí nisso,
às vezes a picuinha de abordagem também. Ah, pô, psicanálise, eu sou da comportamental. Todas são sensacionais, todas funcionam muito bem. E o que vai diferenciar vai ser o bom profissional ou não, sabe? Então, essa questão como as pessoas se vendem nesse aspecto de psicologia, o que é psicologia hoje, essas questões em si de, por exemplo, a imagem do profissional. Eu tenho muita dificuldade em vender minha imagem em si em rede social. Isso eu já comentei. Só que tem um monte de... Tem uma coisa que eu tenho... Primeira vez participando de um podcast. Então, por exemplo, é claro que a gente vai ficar com medo, com receio de, falar alguma besteira ali. E eu tenho pavor de falar alguma besteira, alguma coisa que eu não sei, por exemplo. Só que você vê em rede social um monte de gente falando que não sabe. Sabe? Tipo, tá tudo certo. Tipo, falou ali alguma coisa e pronto. Então, acaba atrapalhando também a questão do desenvolvimento, talvez, mais saudável da psicologia, sabe? Do profissional psicólogo. Então, psicologia hoje, e última coisa, eu tô falando demais já. Estou demais na pergunta. Falei da congruência. A congruência é fundamental, cara. Tem um psicólogo muito famoso, que criou uma abordagem, inclusive, que é o Carl Rogers. E ele tem um livro, Tornar-se Pessoa. E aí, nesse Tornar-se Pessoa, vai ter uma coisa que é fundamental para existir um vínculo terapêutico. Empatia. Então, a gente saber se colocar no lugar do outro e tudo mais. Uma aceitação incondicional do que você está me trazendo. Então, eu estou te ouvindo e validar completamente o que você está me trazendo, independente de qual seja o seu sofrimento. E a famosa congruência. Porque essa congruência, ela faz muita diferença. É o Matheus que está aqui. Eu não vou me travestir como psicólogo. Eu sou psicólogo. Então, eu percebo que hoje, principalmente por rede social, essas coisas, cara, as pessoas querem vender uma imagem do que elas são. Mas, no fundo, não consegue sustentar isso. E aí, perde credibilidade. Então, eu acho que é uma questão da psicologia hoje. Boa. Matheus, eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo agora, acho que tem aumentado bastante a procura do profissional da saúde mental, do psicólogo, tá? Falar um pouco para a galera que eu, quando eu te procurei, eu tinha esse pensamento de, eu não preciso de um psicólogo, por que eu vou lá, às vezes nem vou conseguir me expressar para o cara, não vou conseguir conversar com ele, não vou conseguir passar o que eu estou sentindo, às vezes, para o profissional, para o Matheus, que é o nosso psicólogo. E, às vezes, não é um preconceito, é aquela coisa que, às vezes, alguém, às vezes, esteja assistindo, às vezes tem esse tipo de pensamento com o profissional, que, às vezes, é um pouco de vergonha, ou às vezes, pensando que eu vou lá conversar o quê, contar o quê da minha vida para esse cara e tal. Quando você acha assim, Matheus, que às vezes no dia a dia da vida da gente, a gente acaba maquiando, vamos dizer assim, as coisas. Já estou bem, já tá tudo legal, tal, e vai para o serviço, o cara põe uma máscara de sorridente e tal, sorri, brinca com todo mundo, às vezes ele chega na casa, acaba querendo por eu ter, eu sou o homem da casa, então eu tenho que abraçar tudo isso aqui, eu tenho que abraçar minha esposa, eu tenho que abraçar minha filha, eu tenho que abraçar as minhas responsabilidades. Então, às vezes, ele vai deixando um pouco não de se cuidar, de cuidar de si, de cuidar da sua saúde mental, mas você vai arrastando e deixando para depois. Para falar para a galera que você acha que ou todo mundo deve, você chega num ponto que você tem que procurar o psicólogo. Em que parte, assim, que, cara, para a galera que está assistindo ver assim, nossa, eu vendo o Matheus falar, eu preciso procurar um terapeuta? É uma ótima pergunta, Rafa, porque ela envolve muito contexto, sabe? Por exemplo, qual seria o momento ideal de buscar terapia? Vai variar muito de pessoa para pessoa. Porque qual que é o limite do sofrimento? Para muita gente, eu aguento. E a gente tem uma questão cultural também, que a gente romantiza muito sacrifícios em si. E essa romantização cultural do sacrifício faz com que, vou usar uma palavra um pouquinho menos burocrática, mas tô aqui me ferrando, mas eu aguento apanhar mais, eu aguento sofrer mais. E aí, romantiza isso aqui, Rafa. Então, essa subjetividade de quando eu devo procurar acaba sendo difícil, porque
Qual que é o seu limite, Rafael? Qual que é o limite do Diego? Qual que é o limite do Matheus? Qual que é o limite das pessoas que estão assistindo a gente, sabe? Então, e aí tem um outro aspecto que é, por exemplo, homens, acessar a emoção é muito mais difícil, cara. O aspecto emocional no homem é pouco discutido até, sabe? Porque, por exemplo, a gente é ensinado culturalmente, não que seja uma coisa pessoal, por exemplo, do Diego, Rafael, Matheus, mas culturalmente, homem não deve chorar, porque se chorar tem alguma coisa, e não sei o quê, isso aí é coisa de menina. E isso já gera repressão, E isso é só torna uma consequência ainda maior na fase adulta. Porque daí como que eu vou procurar ajuda? Porque eu vou parecer fraco. E como se chorar fosse um sinônimo de fraqueza de alguma forma. Então, só afasta as pessoas ainda de um autocuidado, sabe? A pessoa tá no limite, tá deprimida, depressiva até. E não, isso aí é besteira. Tá? A própria pessoa verbaliza isso. Não, isso aqui é besteira. Ou uma outra coisa, por exemplo, tem uma coisa que eu nunca posso fazer, é invalidar sofrimento, independente de qual seja. E às vezes a própria pessoa faz isso. Mas isso aqui é bobeira. Como que a bobeira se te machuca? Sabe? Esses contextos, eles são fundamentais serem levados em consideração. Só que normalmente a gente descredibiliza. Isso aqui é besteira. Por exemplo, uma criança. Ela começou a chorar. Está chorando por tal coisa. Mas o que aconteceu exatamente? Como que funciona? E esse aspecto, ele afasta muito as pessoas da terapia, Rafa. Porque qual que é o limite do sofrimento, sabe? Tem assuntos que são tabu. Por exemplo, o atentado contra a própria vida. Só que, como é tabu, a gente não discute isso. E aí a gente fica nesse linear de, é errado. Ninguém conhece, não vou dizer, não é que ninguém conhece. Ninguém ouve falar antes daquilo acontecer, né? Eu acho, sei lá, de procurar realmente. E você está falando da criação como um todo, que nem você falou, né? Tipo, a gente já cresce, homem, não sei o quê. Essa semana a gente gravou com a Júlia, que a irmã dela tem autismo nível 3, eu acho que é, né? E ela estava comentando, enfim, como pode dizer, da dificuldade, né? Que como pode dizer, cuidar dela no sentido assim, que ela estava comentando, porque ela precisa ter pessoas ao redor dela a todo momento, dando apoio, né? E hoje tem o pai, a mãe dela, enfim, comentando, e a Júlia também ajuda muito. Mas aí a gente estava comentando de ter mais profissionais na área pública, na escola, né? Escola pública, por exemplo, apoiando mais os alunos, enfim, que tenha autismo, enfim, que tenha, por exemplo, TDAH, mas o autismo, assim, no sentido para que as crianças que estão ali não são diagnosticadas, possam ver que aquilo dali é uma situação normal, que o amigo que está ali, às vezes, vamos supor, ele tem uma crise de, sei lá, ele está gritando, fazendo alguma coisa, tipo, para que as crianças possam ser educadas desde pequena a conviver com pessoas que têm esse diagnóstico. Então, acho que falta, não sei, a pergunta também, assim, para você acha que hoje em dia, no ensino público, não sei, no privado talvez ainda nem tenha também, mas assim, se tivesse era uma boa. Mas de ter um pouco mais de educação referente a isso, acho que da própria psicologia, de tentar mostrar desde pequeno, para as crianças, e educá-las que lá na frente, tipo, isso não seja um tabu que nem a gente falou, de crescer e ser homem, você não pode chorar, você não sei o quê, sabe? De novo, muita nuance, Diego. Tem muitos pontos. Por exemplo, nós adultos, a gente tem dificuldade em lidar com as diferenças já. E criança aprende essas coisas. Se os pais são mais rígidos com essa questão do diferente, por exemplo, meu amiguinho, ele tem um nível de autismo, suporte nível 3 de autismo. A diferença ali, a dificuldade de lidar com a diferença pode gerar exclusão. Então, por exemplo, é muito importante uma inclusão bem legal, só que uma inclusão saudável também, sabe? Saber inserir ali e tudo mais, só que é complexo, porque falta política pública, sem dúvida. E como nós também, fora desse aspecto, sem pensar só no coletivo, público, mas como nós, indivíduos, também se relacionamos com essas questões. Melhorou a questão do psicólogo em escolas, tem mais agora, só que tem uma coisa, por exemplo, quando a gente pensa em terapia infantil é terapia familiar. Os pais vão ter que se responsabilizar. E eu atendo algumas crianças, poucas, porque daí nisso, uma coisa que para mim faz muita diferença é eu entender como esses pais estão engajados no tratamento ou não. Porque se não tiver,
eles vão estar rasgando dinheiro. Uhum. E vai sobrar para mim também ainda, porque vai gerar uma questão, meu filho não tô vendo evolução do meu filho e tudo mais. Então, terapia infantil é terapia familiar. Então, os pais precisam saber se responsabilizar. Uma coisa que a gente acaba notando uma hora ou outra, em situações até a parte dos meus atendimentos, isso aqui é culpa da minha mulher, isso aqui é culpa do meu marido. E nunca é minha. Pô, isso aqui é minha responsabilidade. Eu alimentei nela isso. Então, sempre fica um jogando responsabilidade pro outro. E daí a criança fica na mercê de tudo aquilo. Porque ninguém se responsabiliza pela criança. A criança vai aprendendo, vai se estimulando. Às vezes vai tendo até um possível adoecimento. E só que ninguém quer se responsabilizar. A culpa sempre é do outro, sabe? Então, terapia infantil é complicado por causa disso. Mas daí nisso nas escolas, Diego, por exemplo, tem. Agora melhorou bastante, aumentou o número, só que vai muito dessa questão de o quão abertas são as famílias também para, isso aqui é responsabilidade sua. Como a gente pode lidar com isso, sabe? Então é complicado esse fenômeno. E até essa questão que você falou realmente faz sentido no início, que acho que até a Júlia comentou, de você tem que tomar cuidado mesmo, às vezes, de você tentar incluir e ao mesmo tempo aquilo virar uma exclusão, porque você vai cuidar dessa pessoa separado. Enfim, aí acaba, desde você fazendo uma inclusão, você acaba excluindo, né, a pessoa, enfim. E o que eu ia te perguntar, hoje, antes de fazer, eu esqueci. Eu sempre fico na dúvida, Matheus, sobre você estava falando já hoje, dos tipos de abordagem, né, dos psicólogos. E aí, cara, eu sempre fico nessa de, tipo, não sei nenhum o que é. Tipo, eu vou no Matheus porque tipo, pra mim é top, entendeu? Mas assim, eu não manjo nada, cara. Se você puder explicar pra gente como que funciona, por favor. Ou qual que é a base, né? Desculpa. Então, por exemplo, eu sou um psicólogo que, na maior parte do tempo, atuo com abordagem junguiana. E o que Jung trabalha em si? Vou resumir, tá? Porque falo das outras até um pouquinho. Trabalha com o aspecto de imagens do inconsciente, com inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, persona, por exemplo. O que é persona? Máscara social. Então, por exemplo, como o Diego é no trabalho, como ele é em outros lugares, a persona dele. Só que a questão é, se o Diego muda muito, por exemplo, ele é uma pessoa no trabalho, na casa ele é outra, no futebol ele é outra, essa persona fica muito rígida. E aí gera adoecimento, porque não está sendo quem ele é. Entendi. E o processo fundamental na terapia junguiana é a individuação. Não é ser perfeito, muito longe disso. É buscar a totalidade. E eu me conhecer. A minha luz e minha sombra. Porque tem coisas no Diego que ele não gosta nele. Tem coisas no Rafael que ele não gosta nele. Tem coisas no Matheus que ele também não gosta nele. A questão é, eu reconheço isso. E por que eu não gosto? Entender o que aconteceu na minha construção para eu não gostar disso. E às vezes é uma coisa muito positiva em si, só que por algum motivo eu descredibilizei. Então a gente vai acessando esses conteúdos em si. Tem um monte de coisa, tem ânimos, tem a ânima, tem vários termos. Só que, normalmente, o fundamental para a perspectiva junguiana também é trabalhar a espontaneidade. Então aqui a gente está no assunto, e aí nisso o Rafael está trazendo uma demanda específica. Aí o Rafael quer mudar de assunto. Tá tudo certo. Tipo, essa espontaneidade, eu quero falar sobre isso. Porque, por exemplo, tem uma pergunta que eu sempre faço para qualquer paciente. O que te traz para a terapia? E aí o paciente vai trazer, ansiedade, sei lá, tô estressado. Só que para Jung, o motivo real da terapia nunca aparece na primeira sessão. Vai aparecer depois de um tempo já de, eu estava aqui, eu vim, procurei você porque agora eu percebo tal motivo e tudo mais. Então a abordagem junguiana, ela trabalha com esses fenômenos em si. E eu adoro Jung, para mim é sensacional, só que psicanálise freudiana, por exemplo, tem muita coisa legal também. Trabalha com todos. Ele trabalha também com a noção de inconsciente, são as famosas terapias psicodinâmicas. Então, esse viés do inconsciente, ele existe também para Freud. Pode colocar, por favor. E aí, então, tem essas questões. Só que aí vai muito da teoria. Então, por exemplo, a nomenclatura das coisas. Superego, id, ego. Jung trabalha com sonho. Só que a interpretação se dá diferente de Freud, por exemplo. Então, tem todo um contexto ali. Só que aqui a gente trabalha, pensando até na psicanálise, tem um aspecto mais de profundidade em si. A poesia da vida. Então, por exemplo, vamos lá, um caso depressivo. A pessoa chega deprimida, e aí vai ter outras, por exemplo, uma abordagem TCC, sensacional. Padrão ouro para muita coisa. Aí vai aplicando para você algumas tarefas e tudo mais, dando algumas coisas para você, e o paciente pega e começa a evoluir. Ele estabiliza os sintomas. Só que daí fica, e aí, o que eu faço agora? Tipo, o que eu gosto? Quem eu sou? E aí vem essa poesia que a gente tem que encontrar de alguma forma. Na minha percepção, isso é só a minha opinião. Sim. Aí eu acho que as
terapias psicodinâmicas, ela tem mais facilidade para acessar de quem que é o Diego na personalidade dele, o que ele gosta de fazer de fato. Por exemplo, podcast, vocês devem estar gostando de fazer. Uhum. E mesmo sendo um trabalho, é uma coisa que gera prazer também. Sim. Então não é só, putz, vou ter que gravar um podcast agora, vou ter que conversar. O cara, meu Deus do céu. Não, muito pelo contrário. Mas, pô, que legal, vamos fazer tal coisa. É encontrar essa poesia nas coisas, sabe? E o deprimido, por exemplo, não consegue. Ele vai ficar tipo, putz, consigo trabalhar, levanto a hora que tem que levantar, me cuido minimamente, mas a vida é isso. Entendi. Então, esse é um aspecto fundamental da minha abordagem, você sabe? Buscar esse algo a mais, de alguma forma, na personalidade, fazer com que a pessoa se conheça mais. Só que nessas outras teorias, por exemplo, as abordagens comportamentais, são sensacionais, também funcionam muito bem, obviamente. Uhum. Só que aí eu tenho uma coisa que não é que eu nem desconheço, eu estudo, a gente já tem que ler, né? A gente é obrigado a ler. Uhum. Só que eu não utilizo tanto na clínica. Entendi. Mas, no geral, acaba sendo isso, sabe? Aquela questão de, TCC tem muita tarefa. Tipo, Diego, quero que você faça tal coisa. E aí, isso você vai, sabe? Uma coisa mais concreta, Diego. Uma coisa mais concreta. Inclusive, estou devendo desenho pro Matheus, que já está uns 4 meses já. Faz tempo já, né? Desenho? Faz Mandou tempo. desenhar uns negócios lá, aí esqueci de desenhar até hoje. Aí eu vou na terapia, daí eu volto embora, às vezes eu lembro, putz, cara, se levar o desenho do Matheus. Faz tempinho, tá? Tá bom. Tempinho, quase um ano. Quase um ano. Não, e outra que, vocês viram quando tem um sonho pra mim, nada a ver o sonho, cara. Eu fui, como é que é o sonho? Era... Eu sei, Gustavo. Meu Cacá tá daí pro Japão, pra ir no Parque do Mário. Aí, beleza, pegamos um avião. Aí na metade do caminho, a Cássia sumiu e ficou só eu. Só que daí já não era avião mais, tá dentro do foguete, pouco nada a ver. Tava no espaço. Aí eu pensei, puta que pariu, agora eu tô sozinho no espaço e rodeando o espaço e algo. Daí eu falei, nossa, cara, e agora? Daí não sei o que aconteceu, veio sei lá, na minha cabeça assim que eu tava em órbita e aí em tal momento eu tinha que entrar no, sei lá, no planeta, sei lá o que era. E tava aquele negócio, se eu errasse o momento, já era. Eu ia embora, pô. Aí, beleza, chegou na hora de que entrava lá, beleza, acho que entrei. Aí, pra eu entrar dentro do negócio, eu tinha que passar uma fase do jogo do Goof Troop, do Pateta, que eu jogava quando era pequeno, cara, pouco nada a ver. Eu tinha que passar a fase. Se eu não passasse a fase, eu não entrava, não sei se no Parque do Mário, sei lá que porra que era. Aí, comecei a jogar lá, morri 2 vezes. Aí acordei, daí nem sabia quantas vidas eu tinha pra passar, eu acordei. Nada a ver o sonho, né? Não tem Matheus, deu Matheus. Aí no final chegamos a uma conclusão, não sei quanto é da hora. É da hora. Pior que é legal, Da hora, cara. né? Pior que é legal, cara. Isso eu gosto. Não, no final, não sei o que tal. Eu falei, caralho, velho. Realmente faz sentido, tipo, porque foi na casa sumiu e eu fiquei sozinho lá, fui fazendo. E aí fui passar de fase, aí nem sabia quantas vidas eu tinha pra entrar no lugar e no fim nem entrei no lugar, não. Da hora, né? Legal. Nada a ver, cara, nada a É ver. que sonho, cara, sonho é uma coisa que você não pode parar de estudar nunca. Porque você vai ter que estudar mitologia, vai ter que entender um pouco a vida íntima do paciente, no sentido do que ele gosta. Por exemplo, o jogo do Pateta, eu conheço. Nossa, muito massa. Então, para relacionar alguma coisa mais da infância, fica um pouquinho mais fácil resgatar esse conteúdo a partir da perspectiva do Diego, por exemplo. Só que você tem que estar sempre muito afiado nisso, Rafael. Senão, tipo, tem coisa que eu falo, não vou conseguir dar uma resposta para você agora. Vou anotar, vou escrever sobre, ver como funciona, ver informação que eu tenho sobre, porque, se a gente fala de mitologia, tem mitologia de tudo quanto é cultura possível. E aí, nisso, o paciente às vezes nem conhece o negócio e está sonhando com aquilo. E aí você tem que, de alguma forma, vamos tentar entender o que está funcionando. Tem muita coisa, sabe? A arte é muito legal para isso. Muito legal. Da hora. Por isso que eu tô devendo esse desenho, eu tenho que fazer esse desenho. Manda fazer o desenho, fala da Eco. Depois eu faço o desenho. Mas pessoal, você que acompanha o podcast aí, né? A Eco Brasil tá com a gente desde o início também, agradecer o Stage aí pela parceria, né? A Eco Brasil é uma empresa de tecnologia para viveiros florestais. Então, você que está pensando em abrir um viveiro, está pensando em alguma reforma, alguma coisa do tipo, não deixe de entrar em contato com a Eco Brasil, né? O pessoal tem um trabalho aí excepcional. Você quer fazer alguma coisa nova, você quer adequar algum sistema que você já tem, não deixe de chamar o pessoal faz um serviço excelente, já está no ramo aí há 43 anos. Então, precisa de algum apoio, tecnologia nova no viveiro,
a Eco Brasil tá aí para poder desenvolver isso para vocês, tá? A gente vai deixar um QR Code no vídeo aí, tá? Com o Instagram, o WhatsApp deles, e você entrando em contato com eles, principalmente pelo WhatsApp, você vai ser redirecionado lá junto com a mensagem do podcast, né? E eles vão conseguir fazer uma situação legal para vocês aí. Beleza? Agradecer a Eco Brasil que está com a gente desde o início. Mais uma pergunta da Na conta? Ana Couto. Não, legal as perguntas dela. Achei, a última que eu achei Nossa, legal quebrado também. meio ainda, né? Então, vamos ver, ela falou aqui, ó. Atualmente, acredita que estamos vivendo de um jeito que adoece? Sem Sem dúvida. eu ser psicólogo, eu acho que sim, não, mas eu vou falar com propriedade. Mas sem dúvida, sem dúvida. A gente está num ritmo muito acelerado, né? A gente vive muito acelerado. Uhum. Tem pressa para quê, exatamente, sabe? É, né? Pô. Tem uma coisa que a gente já usou essa analogia em algum momento, Diego, de tá correndo uma maratona que a corrida já acabou, já, mas você continua correndo. Uhum. Já acabou já o negócio, você já cumpriu o que tinha que ser feito, mas Legal. eu não posso parar. Então, é tudo muito acelerado. É o famoso tempo líquido do Bauman, sabe? De Uhum. nada é para durar hoje em dia. Então, tudo é relacionamento, as nossas próprias obrigações em si, elas vão se tornando mais complicadas. Por exemplo, o trabalho. Uhum. É claro que a gente tem que trabalhar para sobreviver, a gente precisa de dinheiro. Então, só que o que eu faço pós-trabalho, por exemplo? Sabe? Não preciso fazer nada, eu posso já pensar no meu descanso, só que como eu descanso, por exemplo, sabe? Então, Uhum. essa hiperestimulação e esse aspecto performático também de rede social, porque, por exemplo, o Diego tá aqui, por exemplo, com a esposa dele, tranquilo e com o filho ali, passaram o dia assistindo TV. Aí você abre o celular, vai estar o cara, qualquer influencer, que ele vai estar na praia, na Grécia, Uhum. fazendo um monte de coisa, com uma Ferrari. Aí você, como que funciona a ostentação em si em rede social? A ostentação hoje em dia é uma coisa também que influencia muito a gente, cara. Uhum. E adoece. Sim. Então, tem uma coisa que eu conversava isso na faculdade até com os professores. Tem uma noção que parece que conforme a gente vai evoluindo como sociedade, o ganho de consciência também vai se expandindo. Então, pô, a gente percebe que é importante olhar para as emoções, ter uma sensibilidade maior para determinadas causas em si, só que, ao mesmo tempo, pelo excesso de conteúdo, a gente acaba meio que emburrecendo em si, sabe? A desinformação é tanta, Rafael, que a gente vai se perdendo de um caminho em si. Por exemplo, tem uma coisa que... Leitura, tem os livros aqui. Uhum. Hoje em dia é muito mais fácil você pegar e decorar um texto com inteligência artificial, ver um vídeo de 2 minutos de algum influencer famoso falando de alguma coisa, mas ler sobre, ele tal coisa está escrito aqui e tudo mais. A gente não tem tido essa atividade com tanta facilidade, porque é com pressa. Ler um livro. A Demanda galera, pra tempo. ter uma ideia, coloca livro para escutar no podcast. No Spotify, que tem acho que uma parte lá que você coloca, fica escutando o livro, sabe? Aí também, tipo, é um negócio. Nem você falou, tipo, pensa assim, pô, você tá escutando um livro. Beleza, às vezes você tá no serviço, alguma coisa, mas assim, pô, pega e lê o livro, né? Escutar, sei lá. Mas enfim. Tudo é tanta pressa, Diego, de tipo, tudo é tedioso hoje em dia. Daí você pega, pô, tem que ler um livro, tem 100 páginas. Nossa! Mas eu posso ficar no celular meia hora sossegado, scrollando ali, sabe? Ficar, olha, o Reels ali de tal coisa. E, por exemplo, até o momento que a gente vive, a tensão política, de alguma forma, a gente vive uma polaridade afetiva, sabe? Então, isso também fica mais interessante ver uma notícia aleatória de política do que pegar e se informar de fato sobre o que aconteceu ali e tudo mais. Quando a gente fala das fake news, por exemplo, para todos os lados, porque a gente não vai se dar ao luxo de investigar a informação. A gente só, opa, falou aqui, é isso aqui que tá acontecendo, e pronto, tomei como verdade. Porque eu quero me irritar. Por isso que é a polaridade emocional em si. Porque eu quero me irritar, eu quero ficar insatisfeito com alguma coisa, eu quero me revoltar com alguma coisa. Então, a gente vai flutuando nesses caminhos, sabe? E é nessa questão que você falou, se uma coisa, você falou do... A gente vai se emborrecendo, né? Pior que é verdade, cara. Porque hoje com a IA, pra você ter uma ideia, você coloca alguma coisa lá, tipo, resuma pra mim tal coisa, tipo, resume. Você pega, beleza, o objetivo talvez que você queira é aquilo ali, mas tipo, você não viu que, tipo, você quer alguma transformação, você pega um livro aqui, chato, resuma pra mim uma página nesse livro, beleza. Mas tipo, se você pega pra ler o negócio, tipo, quanto contexto não teve, enfim, então E você falou hoje da galera pegar o celular no meio da minha mãe. Minha mãe, eu cheguei em casa na hora do almoço, ela falou assim pra mim, nossa, você viu que o Pelé morreu? O Pelé tava vivo na época.
falei, ele morreu. Aí eu liguei a TV, aí coloquei no jogo aberto, né? Isso é bom. Nada de falar do Pelé. O cara morreu, cheia, tá em tudo, né? Jogo aberto. Nossa, mas o Pelé não tá falando nada. Quando que a senhora viu os daí? Postaram lá no Facebook, lá, eu vi que o Pelé morreu. Eu falei, o Pelé não bosta, deu o Pelé tá ali. Não que, tipo, é que minha mãe é inocente, né? Tipo, ela não sabe mexer direito, assim, mas, tipo, é foda, cara. Tipo, as mensagens, a galera vai postando e você, que nem você falou, é mais fácil eu pegar e ler, ouvir isso aqui, do que pegar realmente um negócio, estudar. E a gente vai acreditar no que a gente quer. Esse acaba sendo o problema, porque é o aspecto emocional. Em 2018, a questão foi do Haddad com o Bolsonaro, acho, né? A política de presidente foi Haddad contra Bolsonaro, se não me engano. Em 2018. Porque depois veio Bolsonaro contra Lula em 2022. Mas ali explodiu uma coisa, depois do impeachment e tudo mais, de amor e ódio da relação política. Exato. Então, eu odeio, eu amo aquilo ali. Não é aquela coisa de, isso aqui vai fazer bem porque é um projeto legal. Isso aqui, saneamento básico, fundamental para tal lugar. Não. Eu amo ou odeio aquele político e pronto. Eu tô fechado com ele. Exato. E as pessoas compraram muito isso. E até agora tem esse aspecto. Então, é toda hora uma notícia que eu não quero saber se é verdade ou não. Eu só quero acreditar naquilo e pronto. Tipo, me sentir bem. Aí, o Lula ou o Bolsonaro é alguma coisa. Então, eu quero acreditar naquilo, sabe? E aí vai fomentando a questão de eu não quero me informar. Eu quero me desinformar. Eu quero... Tem uma questão, desculpa, já tô me alongando de novo. Não, fica bom. Um precedente dessa época é o sofismo. O que é o sofismo em si, mais ou menos, aqui? É a questão de... Não importa a verdade mais, não importa o que é a verdade, importa eu ter razão. Então, se, por exemplo, a gente está discutindo alguma coisa aqui, eu pego e invento uma informação para você, coerente, aparentemente, e você fala, putz, é isso. Não tem nada a ver com verdade, eu menti para você descaradamente. Só que, beleza, acreditando. E aí, nisso, o que importa, de fato, é eu ter razão nas coisas, sabe? E aí eu ganho like, e aí eu ganho, de novo, mais visibilidade. É que... Hoje em dia a gente busca muito gurus, sabe aquela coisa de esse cara é referência sobre tal coisa. E nisso a gente não tem o pensamento crítico. Perdemos o pensamento crítico. Eu falei muito da minha profissão em si, nesse aspecto de psicólogo precisa ter um pensamento crítico para saber com o que ele vai lidar. Só que no geral, como sociedade, a gente tem essa questão de não vou questionar nada. Tal pessoa falou, às vezes você bota muita confiança na pessoa, mas sei lá também. Então, é que tá tudo certo, só que mas por que ela falou isso, sabe? Eu me embasar também, eu tenho construir minha opinião de alguma forma. Não só porque eu ouvi o fulano falando, sabe? Mas é uma questão da rede social, cara. Eu vejo isso na política, que a gente estava falando mesmo. Tipo, por exemplo, eu sou um cara que política eu não estudo muito. Não tenho muita propriedade para falar, assim. Mas, por exemplo, eu já comentei com você, eu vejo com o Rafa, assim, tem pessoas que você vê, vamos supor, indo mais pro lado da esquerda, assim. Não sou tanto pro lado da esquerda, mas enfim. E aí você vê tem algumas pessoas que realmente, tipo, tem uns pensamentos que, assim... E da direita também. Tem uns da direita também que é a mesma coisa. Pro lado da direita é muito... Como vou dizer? Fanático demais e tem uns pensamentos que você olha assim, você fica... Tanto esquerda quanto direita. Mas eu penso, cara, alguns pontos, assim, de alguma galera que eu conheço que é de esquerda, e eu vejo assim, cara, esse fulano é muito inteligente, cara. Por que será que esse cara é da esquerda? Por exemplo, sendo que tudo que aconteceu no país, enfim, mas aí também tem algumas pessoas que é muito fanático pela direita. E eu olho também, tipo, cara, essa pessoa é inteligente demais, cara. Por que também que tal? Então, assim, e aí tu falando por mim, assim, falta eu acho que a maioria da população estudar mais, né, realmente sobre a política, no sentido para a gente poder ter um nosso viés e não ficar muito acreditando no que todo mundo está falando. Claro que você tem o seu propósito ali, você, por exemplo, sei lá, você é contra o aborto, fulano é a favor, enfim, você vai ter a sua opinião. Eu acho que você estudar, acho que se todo mundo tentar não se aprofundar muito, mas assim, o básico ali, eu acho que talvez a parte política do país teria um pouco mais... seria levado um pouco mais a sério, eu acho. Hoje em dia é muita, pelo menos no meu pensamento, tipo, muito vago, assim, tipo, como você falou, sou muito de direita, que se foda, sou muito de esquerda. Uma coisa que é difícil até, porque tem muitos tons de cinza aqui, por exemplo, o aborto. Independente que a gente, eu sou a favor, eu sou contra, o aborto vai acontecer, tá? Quem tem dinheiro, principalmente, vai continuar abortando e pode vender o discurso que é completamente
completamente contra o aborto, sabe? Exato. Não importa tanto esse aspecto. Só que pautas morais são muito difíceis de ser levadas. Cara. Porque elas precisam de uma discussão e não uma discussão afetiva. De, meu Deus, como assim você é contra, como você é a favor? É sentar e conversar sobre. Só que isso não existe hoje. Hoje em dia é o corte que vai fazer Ainda mais nos diferença. debates, né? Então, o que vai fazer diferença é o corte. Você vai ver lá, corte Tramontina do tal fulano em tal pessoa. O outro ganhou ganhar debate. Sabe? Porque, cara, não tem discussão de falar de, eu acho que tal coisa. Então, a gente tem muito, hoje em dia, e sempre teve de alguma forma, que é os espantalhos em si que são criados. Então, por exemplo, vai entrar a questão do aborto. Claro que é uma questão importante de ser discutida. Só que como a gente discute isso? A gente discute uma questão de saúde pública. Só que como que funciona essas questões? Como a gente lida, por exemplo, é uma questão muito voltada para o público feminino. E como que é ouvido esse público, de fato? Rico, de novo, o rico faz o que quiser. Sim. Independente, de novo. Eu discordo, eu aprovo. Às vezes eu discordo, mas faço. Isso é o que mais acontece. O falso moralismo em si é uma coisa... E esses aspectos, eles são muito complicados de lidar. Só que pauta moral vai muito para o aspecto, principalmente o pensamento reacionário em si. De, por exemplo, vamos supor que... Vou só usar você, Diego. O Diego é muito religioso. Só que, pô, no final das contas, o que ele faz por detrás dos panos, porra, é completamente questionável. Só que ele tá se vendendo como um cara íntegro e tudo mais. Então, é muito complicado esse aspecto, sabe? Mas eu acho que pauta moral hoje, direcionar a conversa política, putz... né? Até porque, desculpa, mas até a questão de debates vai muito para esse lado e não vai nada para projetos. E isso faz hora que a gente vê, né? Muito tempo. Esses dias eu tava vendo... Por acaso, também no Instagram mesmo. Ali o rapazinho, que era contra o aborto, ele levou um fetozinho assim. Você, isso aqui, era uma boneca, é um bebê alive. Só que ele quer fazer o que? Impactar as pessoas emocionalmente. Sim. E aí nisso, porque não vai ter a discussão de fato, tal coisa, dessa forma, saúde pública. Essa questão de, por exemplo, infraestrutura do Brasil, não discute. Tava vendo esses tempos atrás, uma paciente estava contando, inclusive, até, que tem um bairro, alguns bairros de São Paulo, que a partir das 7 horas não tem mais água. Isso pra mim me incomoda, sabe? Isso eu falo, meu Deus do céu, que absurdo isso tá acontecendo. Só que a gente vai estar preocupado mais, banheiro unissex, sabe? Algumas coisas em si que... Isso... Primeiro resolver o que falta para todo mundo, para depois... Exato, tipo, coisa de saúde, digamos, segurança. Segurança tem que ter uma discussão de verdade em si. Só que a gente fica numa questão, por exemplo, vejo em algumas ideias, por exemplo, estupro. Assunto polêmico, claro. E aí nisso, castração química. Só que, por exemplo, castração química. Beleza, você castra o cara quimicamente. Só que o estuprador em si, ele vai encontrar outras formas de estuprar. Independente de ter a castração química ou não, sabe? Exato. Isso já esvaziou o debate já. Só que as pessoas falam, não, porque é isso que vai solucionar. Não vai. O cara vai arrumar um outro jeito, sabe? Sim. Então, é uma discussão tão complexa em si que a gente tenta banalizar. É sempre a simplificação. E tem tantos tons de cinza, cara. Então é complicado, cara. É muito complicado. É que nem você falou, tem muito assunto importante sendo falado em termo muito raso, né? Exato. Tipo, isso que você falou, estupro. Isso quem tem que cuidar disso é saúde pública. Vamos chamar pessoas especialistas, vamos conversar. Mas E tem uma outra coisa, desculpa também, é que, por exemplo, a gente perde muito do horizonte, tipo, a gente fica muito preocupado com a presidência. Vai ser Lula, vai ser o Flávio Bolsonaro, sei lá quem. Governador, prefeito, vereador, o que eles estão fazendo? A cidade tá cheia de buraco, por exemplo. Sim. Sabe? Então, tipo, como que a gente lida com essas questões de saber o que é de cada poder público, sabe? A gente não tem essa informação. Então fica de novo, tal coisa subiu, isso é culpa de tal pessoa. Não tem nada a ver. Talvez assim, você falou, exatamente, talvez o presidente, tipo, claro que ele vai ter um papel ali que pode impactar a economia do país, enfim, alguma coisa assim. Mas se você vota certo nos vereadores da tua cidade, no prefeito, nos deputados do seu estado, talvez a chance de você viver pelo menos 4 anos melhor, pelo menos aonde você está, seja menor do que você ficar só pensando no presidente. As coisas, a tecnologia, a tela, como tudo tem seus dois lados, né, Matheus? A tela também, né? Ela tem o seu lado de se informar e a pessoa que é bem informada, a pessoa que corre atrás de informação, a pessoa que lê e a pessoa que estuda, seja política, religião, é uma pessoa difícil de ser, vamos dizer assim, uma pessoa difícil de ser enganada. Ela não vai aceitar de tudo, porque ela é uma pessoa bem informada. E pegando pelo lado das telas que atrapalham e
e tudo que é demais se torna veneno, vamos dizer assim. As telas hoje, né, Matheus? Eu falo por mim que eu tenho uma filha de 5 anos em casa. E beijo, livro, pai te ama. E é uma coisa que a gente que tem crianças pequenas, igual o Diego tem um menino que está crescendo, eu acho que, como você vê assim, Matheus, que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos, porque a tela, demais, como eu falei, vai prejudicar a criança e não vai prejudicar pouco, vai prejudicar muito. Às vezes os pais acham na tela uma forma mais fácil de entreter o filho, porque às vezes senta na mesa para um café da tarde, quer conversar, e às vezes a criança, uma criança de 5 anos, é aquela energia cheia e quer falar, quer conversar, e não deixa os mais velhos às vezes conversar. O que você vai fazer? Tela. Estou precisando fazer tal coisa, as mães, vamos pro lado das mães. Preciso limpar a casa, mas a filha não deixa, está de férias. O que vai fazer? Tela. Então, o uso de tela com as crianças tem aumentado muito, muito, muito. E como que a gente faz? Às vezes as crianças, o Matheus, às vezes começa até a mostrar alguns sinais. Às vezes tem 5, 7 anos, mas às vezes já começa a puxar um fiozinho de cabelo, um corinho da boca que começa a arrancar. E como que eu consigo começar a ter esse feeling assim, opa, eu vou ter que começar a passar meu filho numa terapia, começar a conversar mais com ela, levar no psicólogo. Como que eu consigo afinar mais esse meu filho como pai, Matheus? Rafa, é muito subjetivo e vai de caso para caso. Vou pensar no que você está trazendo aqui. Uhum. Uma coisa, eu vou dar uma opinião pessoal sobre telas, tá? Para mim, Matheus, psicólogo, tela para criança até 6 anos de idade completamente descartável, tipo, desnecessário. Assistir um desenho com vocês, beleza, ok, maravilha, mas o celular em si, eu vou jogar um joguinho, eu vou ver galinha pintadinha, é hiperestímulo, cara. E hiperestímulo gera consequências em si, gera ansiedade. Você falou, por exemplo, vai ter criança de 4 anos de idade que come unha, cara, que fica comendo unha. Porque uma criança de 4 anos vai ser ansiosa. Qual que é o... Vamos, só para usar uma hipérbole aqui. Qual que é o problema dessa criança, pessoal? Assim, tipo, meu Deus, qual o estresse que ela tá sofrendo para ter que comer unha? Para ter que, às vezes, ficar se machucandinho e tudo mais. O que está acontecendo nessa questão? É hiperestimulação. Então, tela é hiperestímulo, cara. Então, vai potencializar a ansiedade, mexe com a química do cérebro até a médio e longo prazo. Então, eu, como profissional, se não puder, a criança não precisasse mexer na tela, sensacional. Só que aí vem o mundo real. O mundo real é que vocês trabalham, então tem as suas responsabilidades. Tem que ter tempo para vocês também, por exemplo, para o Rafael, para o Diego, para as esposas e tudo mais. E aí a gente entra na questão do famoso tempo de qualidade. É como a gente consegue implementar um tempo de qualidade para aquela criança, ela se entretenha com vocês. Por exemplo, vai ter a noite do filme, beleza? A gente vai sair e passear, a gente vai jogar bola junto, a gente vai brincar junto, mas, tipo, ser uma coisa regrada. Tem uma disciplina nesse aspecto também, porque daí a criança entende, hoje é o dia de eu brincar com meu pai. Independente, porque é claro, tem as suas responsabilidades. Só que, quarta-feira, por exemplo, fazer tal coisa. Meia horinha eu deposito na minha filha ali, de qualidade, de estar presente ali. A gente falou da questão da terapia, de saber estar presente, é a mesma coisa na relação. Estar presente ali, perceber o que a criança está falando, como a criança está se comunicando. Só que é uma coisa muito difícil de acabar sendo realizada na realidade, porque, é tudo muito acelerado, o Rafael tá cansado, a gente tá cansado com frequência. Trabalhei, tem os problemas, tem conta pra pagar, tem um monte de coisa acontecendo. E aí, claro, aí meu filho quer atenção, e claro que isso aqui parece até um paradoxo, mas é real, eu vou ter que encontrar um caminho. Só que é muito fácil a gente terceirizar a responsabilidade do celular. Então vai lá ver a Peppa Pig, vai ver Dora Aventureira, Baby Shark, qualquer coisa. Só que é hiperestimulação para a criança. E isso tem consequência. E acho que uma questão fundamental ainda é a consequência a longo prazo. Essa criança vai ser adolescente. E aí como ela vai estar? Sabe? Então, é uma coisa que se pode ser de alguma forma moldada de uma maneira mais saudável, fundamental. Só que aí, de novo, você falou da questão da terapia. Sou fã da terapia, adoro terapia. Não só por ser psicólogo, mas tem o detalhe de nem tudo é uma demanda terapêutica. Uma coisa, às vezes, eu consigo resolver isso só com a disciplina dentro da casa. Tal coisa, vou combinar isso com a mãe, por exemplo, e tudo mais. A gente vai dar essa atenção agora. E mesmo que seja mais cansativo,
vamos fazer, porque é a demanda do filho, né? Ele exige muita demanda, tem uma demanda muito específica. Então, é uma coisa que tem que se atentar, porque tela, Rafa do céu, é uma coisa que complica muito as coisas. É que agora você tem muito estudo sobre isso, sabe? Então, você vê, por exemplo, questões de TDAH. E aí, nisso, você vê a adolescente de 10 anos, uma pré-adolescente de 10 anos, um adolescente de 16 anos, que só fica no celular. E ele não tem habilidade social nenhuma. E aí, nisso, ele fica deprimido. E aí, nisso, vai acontecendo mais coisas ainda, sabe? Então, é uma discussão complicada, só que tem que pensar no tempo de qualidade, Rafa, sabe? Acho que é o ponto em si. Porque às vezes você acha que, compro isso, compro aquilo, enche a criança de presente, mas na real o que a criança precisa, o que ela quer é seu tempo. É o olhar, exato. é a atenção, Rafa. Tem uma coisa, agora que a gente falou disso, a criança vai buscar atenção. E ela vai encontrar caminho de achar atenção. Pode ser birra, pode ser porque se eu não dou bola pra ela quando ela tá sendo comportada, então eu me jogo no chão ali e pronto, faço um berreiro e aí todo mundo vai me amparar. E ela não vai discernir de isso aqui é legal, isso aqui é ruim. Tipo, nossa, meu pai tá bravo comigo. Meu pai tá me olhando. Pronto. Então me basta, eu quero o olhar dele. E aí essa falta de olhar também tem consequências, sabe? Então, é uma coisa complicada, só que completamente reversível. Só que a questão é, falei da terapia infantil, é terapia familiar. Como esses pais, eles vão se colocar na terapia, sabe? A responsabilidade que eles vão marcar, enfim. Porque se hoje tem aumentado muito, falando abertamente, a taxa de ansiedade, depressão e suicídio, essa gente que somos pais, estamos criando a criança ali para um futuro, se a gente não se atentar na criação e na educação que você está dando para os filhos, isso só vai aumentando, né, Matheus? Isso, em vez de diminuir, só vai aumentar, porque você não dá um tempo de qualidade para o seu filho, é só tela, às vezes o filho só enquartado, porque meu filho, não, ele está quietinho ali. Mas às vezes ali que mora o perigo, ali que mora o problema, né, Matheus? É porque daí tem aquela questão de a rede social educa também. A rede social educa. A gente tem uma ascensão, hoje em dia, do movimento Red Pill, por exemplo. Que é a adolescentada que, de alguma forma, tem... Aqui, o termo Red Pill vai muito pro ódio às mulheres em si. Sabe? Um aspecto de um machismo extremo até sobre. Por exemplo, a responsabilidade de eu não conseguir me relacionar, a culpa é do outro. A culpa é do outro, sempre do outro. E eu nunca tenho responsabilidade do outro. Então tudo é muito injusto em si. Só que quem estimula isso é a rede social. A rede social tá lotado de influencer famoso pra caramba que vai falar sobre isso. Que vai tratar, por exemplo, mulher como um aspecto material. Mulher gosta de dinheiro. Mulher vai tal coisa. Mulher é tudo tal coisa. E adolescente, criança tem acesso a isso. Adulto é influenciado por isso. Porque não sei o quê. Então imagina uma criança, um adolescente que tá ali crescendo, olhando, nossa, tô gostando de alguém, não sei o que, nossa, mas não dá, porque mulher gosta de dinheiro. Então, essa influência, ela é muito tóxica. Só que, o que a gente faz com isso? Tipo, rede social tá aí. Então, é saber filtrar essa questão, porque isso aqui a gente serve para nós, na nossa infância também. O mundo educa a gente também, sabe? Tipo, se a gente não aprender na boa, vai aprender lá na vida também, com a vida. Só que agora com rede social, isso é 100 vezes pior, porque vai ter o X fulano ali que vai falar sobre tal conteúdo, tal coisa, e você, é verdade. É isso, porque eu me identifico. A gente está vivendo o quê? Polarização emocional, afetiva. Então eu quero concordar com aquilo por gostar daquilo, simplesmente. Não é porque faz sentido de fato. Então, tem muita coisa, cara. É difícil. E falando um pouco do Setembro Amarelo, é conscientização do suicídio, né? O Matheus, às vezes, sempre quando às vezes a gente vê nas redes sociais, a pessoa que se suicida, aí vem os comentários, nossa, mas essa pessoa não demonstrou nada, ela estava tão bem, tão com todo mundo na casa, e como que isso aconteceu? Às vezes na própria família, nos amigos, às vezes dentro de casa, às vezes a gente acaba tendo um caso assim. E como que a gente, o que você pode falar assim para a galera e para nós, Matheus, que a gente tem que redobrar mais atenção, olhar mais, ter mais atenção sobre os familiares, os amigos? Desde que eu saí da faculdade, me formei, apareceu vários casos em si, de alguma forma, de pessoas com pensamentos ruins. E aí, nisso, a princípio, assusta, sabe? A gente fala, meu Deus do céu, se a pessoa fazer alguma coisa, meu Deus, sabe? Só que depois você vai se acostumando, entendendo as origens de um possível sofrimento. E aí facilita um pouquinho, porque tem uma coisa que tem que ser falado.
a gente não fala sobre o tema. Uhum. Então, por exemplo, o termo suicídio é perigoso. Caiu o vídeo do canal porque é um termo que de alguma forma não pode ser. O YouTube corta e tudo mais. Então tem aspectos em si que a gente não consegue falar. Só que também se fosse totalmente permitido, ia ir para um outro lado em si, de uma romantização de algumas coisas. Então, por exemplo, o sofrimento para gerar o pensamento de alguma forma é uma coisa que foi passando despercebido por muita gente. E é uma coisa que, óbvio que eu vou ser meio simbólico aqui, que nasce no coração ali e é silencioso. Não é uma coisa que sai gritando, de tipo, aquele ali tal coisa. Não, é silencioso. E vai se alimentando, e vai continuando. Não é uma coisa que começa do dia para a noite, opa, pronto, agora eu pensei nisso, eu vou... Não, vai se alimentando, vai se reforçando. A perda de sentido. Tipo, a vida não faz mais sentido para mim. Ou por qualquer coisa, por culpa, por qualquer coisa, mas eu perco o sentido da vida. E é algo muito delicado, porém é pouco conversado. Por exemplo, a conscientização. Eu acho que dava para conversar de uma maneira mais real sobre as questões, sabe? Falar das emoções de maneira mais clara. E não simplesmente de maneira superficial, sabe? Aquela, vai ter um comercial na TV, isso aqui, pô, vai ter a palestra. Como que é a palestra em si sobre isso, sabe? Umas palestras que trazem também um pensamento crítico sobre esse aspecto, porque tem que ser discutido, tá? Não tem como fugir disso. Porque, por exemplo, é que nem a depressão. Depressão é uma doença silenciosa. E como que as pessoas, no geral, lidam com isso também? Tem pessoas que têm mais consciência, mas tem uma galera que, pô, é frescura. Isso aí é frescura. E desde como que a gente pensa numa questão de saúde mental como frescura, sabe? Ansiedade, pessoa ansiosa, nossa, é frescura. Isso aí dá meu Deus do céu, um negócio pra carpir. Dá um quintal pra Dá um carpir. quintal e pronto. Muito pelo contrário, sabe? Aquela coisa de... A gente vê muito isso, né? É a banalização do discurso. E aí também entra a banalização da psicologia, só que rede social tem muito esse aspecto de contra. Tipo, teve um rapazinho, há pouco tempo, do mundo bodybuilder, Gunley, que acabou acontecendo ali com ele e tudo mais. Aí tem um vídeo, um corte dele, que tem uma rapaziadinha falando com ele. Ele falou, não, psicólogo pra quê? Não precisa de psicólogo. Toma tal coisa e vamos pra cima. Deu no que deu, aconteceu ali aquela tragédia e tudo mais, só que você vê jovens adultos banalizando o discurso, sabe? Então, é uma coisa muito perigosa e é um caminho que ou a gente toma alguma atitude ou vai piorar de fato, sabe? Porque é muita desinformação, cara. Então, é complicado. Fala da Maria? Sim. Aí eu vou na pergunta aqui depois na curva. Fala, galera. A gente vai falar de uma grande apoiadora aqui do Café Sem Filtro, que tem confiado no nosso trabalho. E a gente vai falar um pouco dela, que é uma profissional altamente qualificada no que ela faz. Com você que vai entrar na fase de precisar de um advogado no setor previdenciário, no setor trabalhista, no setor civil, e precisa de uma pessoa que resolva os seus problemas, que tire as suas dúvidas, que te mostre o caminho que você deve fazer as coisas corretas nesse setor. Entre em contato com a Maria Eduarda Gomes, que, como eu falei, é uma advogada altamente profissional, muito qualificada no que faz. Então, a gente vai deixar aí nesse vídeo um QR Code para você entrar em contato com ela, conversar com ela, tirar as dúvidas com ela. E se você tem alguma dúvida ainda no setor previdenciário, a gente teve um episódio, né, Diego? Que a gente gravou com ela, tá aí no YouTube. Entra lá no YouTube do Café Sem Filtro Podcast, você vai achar o vídeo com ela. Ela está espreitando, está abrindo totalmente o assunto sobre esse setor previdenciário, trabalhista, tirando a dúvida do pessoal. Então assiste lá, compartilha, segue também. E segue a Maria Eduarda também nas redes sociais. Entre em contato com ela, que ela é uma excelente profissional. Boa. A última pergunta da Ana. Até que ponto a religião interfere na nossa saúde mental? Essa foi boa, hein? Não, tá querendo colocar maus lençóis aqui, cara. Essa aqui, quando eu vi, eu vou deixar por último essa. Essa foi boa, hein? É uma ótima pergunta. Eu, por exemplo... Desculpa um pouquinho, só antes de ir pro assunto, só você estava falando não vou esquecer depois. Da rede social, enfim. Estava vendo um negócio de serviço que eu tenho que representar. Estava falando da tecnologia, enfim, antes de voltar uma pergunta, dando perdão. Mas cara, tem uma reportagem que eu vi
aconteceu em Londres, eu acho, esse ano, uma coisa assim, um evento de tecnologia mesmo. Aí tinha 50 robôs lá, de diferentes empresas do mundo inteiro, tinha, nossa, não sei se 600 pessoas, quase 1.000 pessoas, não lembro. E era sobre a própria tecnologia. Os caras estão criando robô para daqui, tipo, 10, 20 anos, o pessoal está estudando isso, porque daqui 10, 20 anos, o setor de trabalho, trabalhista, eles estão crendo que vai ser um setor inútil. As pessoas hoje, tipo, por causa de IA, por causa de tudo isso, que as pessoas, tipo, estão deixando de estudar, enfim. Então, eles estão criando, levaram para esse evento robôs, assim, vamos supor, o Rafa, eles criaram um robô e colocaram, tipo, pele mesmo, igual o Rafa, assim, tal. E a pessoa, e aí, tipo, tava uma mulher, né, falando mulher mesmo, e o robô dela, tipo, parecido com ela, assim, igualzinho, pele, cabelo, ela falando e a boneca conversando com ela e, tipo, com outra pessoa, assim, boneca robô, né, e tal, e eles conversando, e os caras falando, tipo, daqui 30 anos, mais ou menos, a gente vai ter uma população inútil, onde não vai ter pessoas querendo trabalhar, por exemplo, entendeu? E essa semana, acho que eu vi o Elon Musk, parece, falando que daqui 10 anos, uma coisa assim, ele vê que, tipo, o trabalho em si vai cair drasticamente, vai ser dominado pela tecnologia. E aí, no final desse evento de Londres, eles iam colocar, parece que 5 robôs para dar entrevista, como se diz? Ao vivo? Ali, entrevista, como se fosse jogador, tipo, termina... Coletiva? Coletiva. Tá. Diz que ia ser a primeira entrevista no mundo com robôs. Aí as empresas estavam lá para perguntar e os 5 robôs. E caramba, esse negócio daqui a alguns anos vai ser, sei lá, enfim. Mas é um dos pontos que você começou a falar e falando de tela. Eu pensando, cara... Mas cara, é que, por exemplo, uma coisa que eu vejo também notícias sobre a bolha da inteligência artificial vai estourar em algum momento, né? A bolha econômica disso, porque teve muito investimento e, pô, é um negócio absurdo. Desde os chats aqui, mas as outras inteligências artificiais que fazem outras questões em si, a possibilidade disso explodir. E aí gerar um caos econômico no mundo todo também. Então, porque tem essa questão de pô, como vai ser o futuro. Só que tem um aspecto econômico também, cara. Porque, por exemplo, tem uma coisa que eu tava pensando comigo mesmo esses dias. Essa questão da aposentadoria. A nossa geração, que, por exemplo, vamos pensar aqui. Aposentadoria, dependendo do contexto, pode esquecer. Então, porque dependendo do jeito que for, com algumas políticas implantadas, pode esquecer. E aí nisso tem a questão de, tá, o que só o Rafael faz, o que só o Diego faz, o que só o Matheus faz. E eu pensei, putz, psicólogo, eu falei, pô, aposentar vai ser difícil, posso fazer uma previdência privada. Mas INSS, essas coisas, vai ser mais complicado. E aí nisso, pô, se eu tiver 75 anos e conseguir ser psicólogo, pra mim tá tudo certo. Eu consigo imaginar a minha profissão ainda tendo, só que, pô, tem gente que faz terapia com chat GPT, gente. Terapia, né? Pô, então, tem essa coisa de como a tecnologia influencia, sabe? É que, de novo, eu tô muito cansativo nesse tema, mas é que a tecnologia, ela deu voz pra muita gente. Tem um cara, um escritor e filósofo, Humberto Eco. Em 2014, no seminário, ele fala que as redes sociais deram voz para que o bobo da corte tivesse a mesma relevância que um ganhador do prêmio Nobel, por exemplo. Porque qualquer um vai lá e fala alguma coisa, tipo, beleza, é isso aí mesmo e tudo mais. As pessoas param para aplaudir aquilo, mesmo sem nenhum fundamento. Então, é claro que ele traz o aspecto da imbecilidade. Ele fala que deu voz a imbecis em si. Não é tão mentira isso, sabe? Porque eu tenho pavor de dar minha opinião sobre coisas em rede social. Porque, pô, tem que estudar de fato. Não é uma coisa tão simples em si. A gente tem uma conversa legal aqui, leve, mas ainda assim, responsável. Sim, porque senão, pô, a gente vai vir uma bagunça. Só que tem pessoas que não estão nem aí pra isso, sabe? Tem um podcast que você gosta, Diego, que é o Iron Talks. Iron Talks. Vocês estaram, né? Eu tava vendo um corte que ele brigou com o cara lá agora. Viu? Um cara saiu, deixou ele... Jeffrey Chiquinho. Exato. Porque, pô, o cara começou a discutir com ele, porque você é petista. E nem de longe, né? Sabe? Tipo, nem de longe. Só que é aquela coisa emocional em si, e a banalização, e eu quero corte disso. Eu vou fazer um corte disso, vou pegar, vou apontar dedo. Então, essa coisa de
é muita atenção, talvez para quem não merecesse tanta atenção. Só que Uhum. é tecnologia cada vez mais se ampliando. A pergunta da religião, né? É, boa. Putz, não, por exemplo, é muito importante, na minha concepção, Uhum. porque não importa a crença do Mateus na terapia, vocês sabem muito bem. Uhum. Não importa. Só que a espiritualidade, para muita gente, é fundamental ser trabalhada, independente se a pessoa é católica, apostólica, romana. Ela é da congregação, ela é evangélica, quadrangular, Uhum. ela é da Umbanda, independente de qual seja a religião dela. Ela pode ser muito boa, pode resolver problemas espirituais, problemas da personalidade da pessoa até, salvá-la de alguma forma, entre aspas aqui, ou de alguma forma pode ser uma coisa muito rígida. Uhum. De, por exemplo, eu tenho um desejo aqui e tal pessoa falou que é errado fazer isso, só que eu estou desejando essa coisa. E aí eu começo a reprimir. E eu adoeço em relação a tudo isso. Uhum. A gente vive numa cultura judaico-cristã, gente. Então, tipo, é claro que tem uma influência sobre quem é ateu, é influenciado de alguma forma por isso. Só que a questão é como lidar. Por exemplo, vícios. Vamos pensar aqui a bebida alcoólica, por exemplo. Uhum. Dependendo do contexto, a pessoa vai de tanto reprimir emoções que ela vai e se encontra na bebida, por exemplo. E aí ali é a fuga da realidade. Ali eu não preciso pensar naquilo e tudo mais, só que me anestesio da realidade. Se ela vai para uma terapia, por exemplo, buscando uma saída para aquilo, para lidar com a doença em si, e de alguma forma um aspecto da religião não é nem implantou, mas influenciou uma rigidez, Uhum. a gente pode trabalhar nisso. Só que é uma coisa que dificilmente vai entrar, sabe, na sessão. Só que, de novo, entra o aspecto do impacto emocional, por exemplo, das eleições de 2018. Uhum. 2022, Lula ganhou. E aí, nisso, eu tive pacientes, mais de um, Uhum. que ficaram, meu Deus, choraram, inclusive, a ponto de falar, acabou as igrejas, o Lula vai acabar com as igrejas no Brasil. Tipo, sabe, como que venderam esse discurso para alguém ir? Vai acabar com as igrejas. E, tipo, um adulto autônomo, funcional, não era uma criança de 6 anos chorando desesperado porque vão acabar com a TV Globinho. A igreja, por exemplo, vamos pensar só na igreja católica, a instituição rica. Uhum. A esquerda, de alguma forma, o Lula ia acabar com a igreja de 3 de janeiro de 2023. E acreditou naquilo, sabe? Então, essa questão afetiva é muito perigosa. Então, vai muito do... E aí a política está muito voltada para a religião também agora. Então tem esse viés, além de tudo, ó, quem é de direita é tal coisa, é conservador, e quem é de esquerda não é, meu Deus do céu. Então, tem tanta discussão, cara, só que é o famoso espantalho. E a gente está cada vez mais acostumado a ficar falando dos espantalhos, sabe? É duro, cara. Cara. Assim, religião é foda. Assim, tem muito papo, tem parte de gênero, tem algumas coisas também, que nem a galera fala também, é uma coisa. E tudo isso a galera começa a se juntar e trazer essas coisas para a política, né? Porque é de um, é de outro, enfim. Mas parte de religião, até você, às vezes, você comentar para o pai e mãe que é ali, não vamos dizer que fanáticos, mas que frequentam a religião há muito tempo, às vezes você não fala, mas às vezes a esposa ou o pai fica falando, a pessoa não está bem, isso é falta de Deus, há quanto tempo você ir para a igreja? É isso aí, tem que ir para a igreja, tem que não foi na igreja mais, é isso aí que está acontecendo. Não precisa de psicólogo nada, é ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Tem os antigos aí. Cara. É que é natural, é claro que vai ter, por exemplo, se a gente pensa na função social da igreja, tem um ótimo papel. Acolhimento, por exemplo, tem várias questões sensacionais dentro da instituição religiosa. Só que a fé do Rafael é a fé do Rafael. A fé do Diego é a fé do Diego, a fé do Mateus é a fé do Mateus. A gente não pode ficar combatendo a fé um do outro aqui. E isso eu vejo que socialmente é o que mais acontece. A minha fé é melhor que a sua. Eu lembro uma coisa agora, lembrei de uma situação, não tem nada a ver com psicologia, mas era criança, estava fazendo catequese. E aí nisso, estava com 8, 7 anos de idade. Daí eu voltei da catequese e fui jogar bola com os meninos. Daí os meninos, eles eram da quadrangular na época, tá? Mas era 2 específicos ali, que era colega meu. Daí eu cheguei, ele falou, onde você estava? Eu falei, estava na catequese.
Daí eles pegaram e já começaram. Você sabe que Maria não presta, né? Porque não sei o quê. E eu, tipo, putz, eu não sei, cara, sabe? Daí, só que criança, Rafa, sabe? Tipo, né? Criança, cara, eu devo É o discurso que é vendido. Então, tipo, porque, de novo, na hora, quando eu era criança, eu não entendi nada, eu só peguei, tipo, tá, né? Me senti meio mal até, falei, putz, na catequese, isso aqui. Só que ele porque Maria não presta, sabe disso, né? E não sei o que. Eles usaram outros termos, inclusive, piores. Daí eu só, tipo, putz, só que era criança reproduzindo o discurso, sabe? Então é esse aspecto aqui que é talvez mais perigoso em si, mas é duro, cara, é difícil. Mas esse dos antigos que você falou, eu lembrei dele, porque o Matheus falou de criança também. Eu lembro que tinha uma fase da minha vida, cara, tipo, sei lá, tinha uns 8, 10 anos, e minha avó era desse tipo. Desse tipo no sentido assim, não que ela era, tipo, você é falta de Deus, mas, tipo, vamos supor, se você vai na católica, você tem que ir na católica, você não tem que ir na outra igreja. Por um exemplo, aí na época, há uns 10 anos, aí eu ia na católica e fazia catequese, no sábado. Aí tem uma igreja, não sei se era presbiteriana, cara, eu acho que era presbiteriana, para baixo da igreja católica eu ia. Aí uns colegas chamaram para eu jogar bola, eu jogava bola, né? Vamos jogar lá dentro. Daí dentro da igreja, num cantinho, tinha uma quadrinha de areia. Aí eu ia lá e jogava bola. Aí nisso de jogar bola, já convidaram para você ir na igreja. Aí eu ia na igreja, e aí tipo, aí eu tava indo na católica, na catequese, tava indo na presbiteriana, acho que era presbiteriana, tava indo no encontro que tinha todo domingo cedo, tipo uma catequese das criançadas, e aí tinha espetáculo da igreja, eu tava lá também. Aí minha avó falou assim, bom dia. Esse guri não sabe o que é. Ele tá com bem 2 barcos? Ele vai na católica, ele vai na missa, ele vai não sei o que, vai. Aí minha tia, que é minha madrinha, hoje falou assim, mãe, deixa ele, mãe. O importante é estar indo na igreja, deixa ele que vá, que depois ele escolhe o que ele quer, enfim. Mas é isso mesmo, tipo, deixa, é criança, pô, não teria nada, né? Eu lembro de uma coisa agora que você tá falando disso aí, putz, assunto óbvio, você era mais ecumênico, sem perceber que você era ecumênico, abraçava todas as religiões. Só que eu lembro de uma situação, putz, essa idade, 8, 9 anos, catequese e missa ao sábado, né? Aí nisso eu tava jogando bola, e aí às vezes eu jogava bola um pouquinho longe de casa. E aí nisso, chegava perto, 6 horas era a missa. 5 horas, 4h30. Eu começava a rezar, a Deus, por favor, faça chover. E aí nisso, às vezes chovia, né? Óbvio que às vezes chovia. Deu, obrigado a Deus, porque eu não fui pra igreja. Mas é coisa de criança, sabe? Não tem sentido nenhum. Nossa, Deus, não faz chover, por favor, faz um milagre aqui hoje. Aí chovia, eu não ia pra igreja, meu Deus. Mas é que era, dependendo do contexto, era meio tedioso ali, sabe? Porque eu tava jogando bola. Eu tinha que parar de jogar bola pra daí ir ali. Então, pô, era uma coisa que não, era uma troca um pouquinho injusta, mas enfim. Você falando da expressão das crianças e do jeito que eles falaram, Matheus, eu lembrei aqui de um pedaço do assunto que a gente entrou com o Lisandro, que a gente até perguntou para ele na forma de educar nossos filhos. E ele entrou nesse assunto que, às vezes, o difícil não é educar os filhos, é educar os pais. Porque as formas que os pais são educados estão passando essa educação para os filhos. Porque você imagina as crianças, por isso né, cara? que eu estava falando também, faz sentido. Não sei o que. Às vezes é criado num ciclo evangélico, aí aprende os pais falar ali que não pode, não sei o que, com santo, não pode isso, não pode aquilo. Às vezes acaba expressando isso desde criança, né, cara? Imagina só. Isso faz muito sentido com o Matheus falou, de quando vai fazer terapia com criança, os pais... a terapia quase cara. Porque é difícil assumir a responsabilidade disso. Tipo, mas isso aí é... Ou, você quer mexer com a minha fé? E vai questionar, porque o pai vai ser resistente, qualquer pessoa vai ser resistente. Como assim você quer mudar alguma coisa aqui? Então, mesmo que ele perceba o sofrimento, às vezes, da criança, o adoecimento, mas, não, isso aqui tá certo. Isso aqui é imutável. Tem uma coisa que a gente chega na terapia cheia de certeza. A gente vai considerar que, tudo que a gente faz, o pensamento que a gente tem, é o mais coerente possível. E aí, quando a gente vai passando umas sessões, vai vendo que não é bem assim. A gente vai flexibilizando a cognição de, talvez eu possa repensar por um outro ângulo, eu possa ver a vida por um filtro diferente. Só que aspectos mais conservadores, nem estou falando da religião, mas um pensamento mais reacionário até, de, por exemplo, lá no passado era tudo bom, agora tudo é ruim. Fica naquela coisa, essa rigidez, de não tem como mudar, porque lá atrás, quando tal coisa acontecia, assim que era bom, porque na minha época, e aí fica tudo cristalizado, sabe? Tipo, ninguém se propõe a mudar, fica imutável o processo, então é complicado, cara, mas enfim, falei bastante hoje, meu Deus do céu. Muito bom, cara, muito bom papo. Legal. Ixi, tem muita coisa pra falar. Se qualquer coisa, a gente alinha depois, marcar mais um episódio também com o Matheus, mas é um papo muito massa, mano. Muito legal. Mais um assuntinho aqui. Vou falar? Matheus,
sobre o tempo com as nossas crianças. Voltando um pouco atrás, eu estava tendo uns dias aí, uns meses atrás, que eu estava indo trabalhar, chegava em casa, deitar. Final de semana, deitar. Só deitar. Não estava treinando, não estava indo jiu-jitsu, e entra num ponto daquilo que, às vezes, você gosta de fazer alguma coisa, sabe que aquilo te faz bem, mas alguma coisa te trava e você acaba não fazendo. Perfeito. E aí eu lembro que a Loli falava direto assim, papai só fica deitado. Papai não brinca, papai não... chega do serviço, só trabalha e deita, só trabalha e deita. Aí veio o Diego com a ideia de eu entrar no desafio de academia e tal. Nossa, pra mim foi 10, cara. Foi ótimo. Aceitei a ideia do Diego, entrei. Desde quando entrei até hoje, não perdi nenhum dia de academia. Tem que voltar no Gil, lógico. Mas agora, lembrando da Loli, ela se dizia, vai, pai, você tem que parar um pouco. Por que você trabalha tanto? Você só trabalha, você chega no serviço, academia. Daqui a pouco, você tá lá gravando com o tio Diego. Daqui a pouco você vai trabalhar de novo. Você tem que parar um pouco. Então, a gente tem que, não sei se é assim a palavra, acho que começar a priorizar mais, né, cara, o tempo com as nossas crianças, né? Às vezes não é questão que você não tem tempo, é questão que você não está priorizando o tempo com as crianças. Né? Porque às vezes você tá mesmo muito atarefado, você vai para o trabalho, volta, às vezes tem alguma coisa online, aí outra coisa que foi muito bom, acho que não só para mim, como para você também, né, Diego? Isso aqui que a gente tá fazendo, nossa, cara, foi show de bola, cara, foi muito, por mais que eu estou se adaptando agora a conversar, mas, cara, pra mente, foi sensacional, cara. Então, eu acho que a gente tem que procurar coisas para fazer, porque às vezes a gente entra naquela ideia que, como você falou no começo, homem não chora, homem não sei o quê, mas eu acho que pra galera que nos acompanha, e você às vezes está numa fase que você está abraçando o mundo e você não está procurando alguma coisa que te cure, às vezes que te melhore. Uma coisa que eu fiz para mim, faço para mim até hoje e é muito bom. Homem chora sim, tem vezes que a gente tem que se descarregar, chorar sim. E a gente tem que aprender mais, né, Matheus? A conversar, se abrir mais. Aprender a se abrir, né, cara? Você ter aquele amigo que, cara, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos... Sabe, porque a geração masculina vem com isso, né, Matheus? Que você não chora, você não expõe seus sentimentos, as suas emoções, e você vai sobrecarregando sobre aquilo e a coisa só vai piorando, né, Matheus? Então eu acho que é isso que eu queria deixar pra galera, que a gente tem que procurar terapia, a gente tem que procurar um psicólogo que você tenha mais afinidade com ele e que você possa, procurando a terapia, se curar, porque eu vejo por mim. Desde a primeira vez que eu conversei com você, foi agradecer tanto você quanto o Diego por ter apresentado você para mim. Cara, desde a primeira vez que eu te procurei, Matheus, não é por estar na sua frente não, que eu já falei isso para você. Cara, foi a cura para mim, viu, Matheus? Desde a primeira terapia, cara, parece que eu deixei 40 toneladas lá dentro do seu consultório lá, cara. Saí, sabe, Diego, que é você sair leve, cara. Você sair que você tava com aquela tonelada nas costas, sem saber onde você descarrega. E aí você vai lá, conversa com o cara aí. Isso que você falou leve, cara. Lembrei de gravar com o Kyoshi esses dias, né? E o Kyoshi falou um negócio legal, cara. A gente tá falando da correria, não sei o quê. Aí às vezes você chega, tá com preguiça, não vai, não. Ele falou assim, depois que eu pensando, não faz sentido. Ele falou assim, cara, você tá na correria. Aí você chega em casa e toma banho. Ou a galera que às vezes fala, tipo, às vezes ele falou, às vezes vai tá ruim mesmo, às vezes tipo, tá passando por um momento difícil. Mas ele falou, cara, não deixe de fazer o que você gosta. Tenta, vai. Ele falou assim, porque você já tá ruim. O único negócio que você gosta, você tá deixando de fazer porque você tá ruim. Então vai lá, seja um jiu-jitsu, seja uma academia, você faz um esforço, vai, enfim. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que faz sentido? A única coisa que às vezes você gosta de fazer, você tá deixando de fazer, claro que, né, tem momentos e momentos, assim. Tem momentos que, sei lá, às vezes você não vai conseguir não, mas... E não tentar, não
pode dizer, deixar de tentar tomar. E outro ponto que você falou muito importante é a questão de procurar o psicólogo e talvez Sim. não ficar com aquilo na cabeça de tipo, às vezes você vai em um, pô, não foi legal, aí você para porque Acabou. tipo, Não, procura não, outro. procura, porque outro. tem um que você vai se adaptar com fulano, com ciclano, Uhum. então de não parar, tipo, Não parar, foi, não exato, deu, ó, sim. vou em outro, Legal. até você, pô, não, aí esse aqui, beleza, esse aqui acho que faz sentido eu ir, enfim, acho que é isso. E, Matheusão, agradecer você, cara, Um por prazer, ter vindo, verdade mesmo, de coração, por ter vindo, por ter participado, pô, muito massa, a galera que vai assistir vai achar muito massa, cara. Vocês gostaram? Ô, demais, Verdade? putz. Pô, espero que sim. Porque não cara. falei, cara, tem muito assunto. Qualquer coisa mais pra frente nós marca um episódio. Bora. Mas, ô, muito massa, cara. Tem coisa de psiquiatria, de remédio. Tem um monte de coisa, eu tava pensando nisso, né? Tem muito Mas assunto. vamos marcar, muito massa. E agradecer você. Você falou que não é muito das redes sociais, mas se você quiser ter um recado pra galera, suas redes sociais, enfim, fica à Eu não vontade. olhei nenhum, quase nunca pra isso. E viajando aqui. Isso que é duro, cara. Não, Legal. Mas prazerzaço, cara. Pô, Prazerzaço. Espero que vocês tenham gostado, o público também goste de assistir. gostei. Cara, acho que tentei trazer uma leveza máxima para assuntos ali que às vezes são até chatos em si. Porque dependendo de falar de saúde mental num aspecto muito rígido, fica chato. Exato. Tal coisa, teoria. Mas tem a vida real das coisas, sabe? Como acontecem de fato. E é falar com o melhor humor possível, Sim. sabe? É tentar se descontrair. Eu espero que vocês se Ô, sintam com certeza. confortáveis também. Demais, Porque, putz, demais. cara, tava... Primeira vez que eu venho pra essas coisas. Eu sou caipira, cara. Eu Eu ia sou falar, caipira. devolver pro Matheus. Somos. Devolver pro Matheus. Você sentiu confortável, Matheus? Então, passou rápido na hora? Passou rápido na hora. Pô, cara, eu sou um Chico Bento, cara. Então, essa coisa de, pô, tem câmera ali, câmera aqui, pra mim é... Só que eu esqueci. E aí, nisso, ficou, olha, vamos conversar. Que foi bom. Eu não olhei. Então, agora eu tô pensando, nossa, o ângulo pra mim aqui vai ficar péssimo pra mim agora. Mas tá tudo certo, fazer o quê? Mas agora só pra... Pô, prazerzaço estar aqui, tá? De verdade. Adorei estar aqui. Legal. Passou voando a hora, cara. É, né? Putz. Que tem mais assunto, cara. Tem. E eu não... É claro, é cansativo pra vocês que estão apresentando. Mas pra mim não foi cansativo, Não, cara. não, pra nós Não, é. não chama. Mas quando o papo rende, cara, e tem essa espontaneidade, pra nós... Ó, eu virei 2 vezes ampola. É 1 hora, cara. Já foi 2 horas. Né? Então- E foi... Passou E tem rápido, mais, cara. Tem mais, cara. Muito mais assunto. A cabeça tá assim, ó. Bem Então, cara, que bom. aqui, ó. Mas minhas redes sociais, né? Eu tenho... Esqueci até meu arroba. Instagram é psicomateusmelo. @psicomateusmelo. Com 2 L. Com 2 L's. Matheus Melo com 2 L's. E TH, né? TH também. É, É, não, aí Eu falo que esqueci, eu conheço o Matheus com 100, Fogo em Não, cara. Mas essa é a única que eu uso para profissional em si, porque, de novo, que nem eu falei, eu tenho uma quantidade de pacientes legal, que eu acho ótima, que dá para atender com qualidade e não me sobrecarregar também. Então, funciona muito bem assim. E uma coisa, modéstia à parte, tá? O que eu acho que fez diferença é que o boca a boca, para mim, deu muito certo, cara. É, legal. Sabe? A indicação, bom, Matheus, tal coisa. Porque se fosse por rede social, meu amigo do céu, era um mendigo com diploma mesmo, sabe? Mas, pô, que bom, prazerzaço estar aqui. O prazer é nosso. Galera, a gente vai deixar o QR Code do Instagram do Matheus aí, tá? Pra vocês entrarem lá, segue ele lá. Segue o Matheus. Por favor. Segue ele. Agradecer a você que ficou até o final. Um assunto muito top, cara. Um papo muito legal. E até o próximo episódio. Não esquece de entrar lá no site. No Instagram tem todos os links lá. Loja, Clube VIP, enfim. Dentro da loja tem os produtos lá. Não esquece de seguir. Se inscreva no canal, clica no sininho, né, Rafa? Compartilha com a Compartilha com a galera. galera. Um papo muito bom. E é isso aí. Obrigado você que ficou até o final. E até Valeu, o próximo galera. episódio. Obrigadão, Valeu. um abraço e até mais.